Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser. Eu sou Carla Albuquerque, tenho hoje aqui comigo uma pessoa bastante especial e que vai trazer uma história muito importante. Quero que todos vocês prestem atenção, inclusive porque nós podemos ajudar aqui o João Dias Neto. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Carla. Obrigado pela oportunidade. Fiquei bem feliz de ser convidado. Já acompanhava vocês há algum tempinho. Gosto bastante do canal, então fiquei feliz de estar aqui hoje. João, você hoje é um homem, né? Um profissional formado, bem-sucedido. Para quem não sabe, o João é médico cirurgião e ele é da região do sul do país. Mas a história dele não é exatamente como a história que ele acreditava ser. E muitas coisas foram aparecendo na vida do João que trouxeram para ele, acho que mais assertividade na questão de eu sou João, filho desta mãe e deste pai. E aí o que acontece, João? Conta para as pessoas, porque o João vai descobrir que ele foi adotado. Até aí, gente, tá tudo bem. A adoção é um ato incrível, maravilhoso, mas ela precisa ser feita de forma legal e cumprindo muitos ritos processuais, né, que são exigidos pelas leis do nosso país. Mas o João vai descobrir uma história completamente diferente em relação à adoção dele. João, a palavra é toda sua e eu vou pedir para você nos contar a sua história. Bom, a história do caos atual começou em dezembro, né, Carla? Eu passei a minha vida, aliás, todo mundo passa a vida tendo algumas certezas absolutas, né? Algumas verdades absolutas, imutáveis e, querendo ou não, a gente planeja a vida baseado em algumas verdades, né? Por exemplo, o que tu falou, aonde eu nasci, da onde eu vim, quem eu sou, quem são meus pais, quais são as maneiras como eu cheguei no mundo, né? E, querendo ou não, a gente acaba se baseando a nossa vida nisso, né? E o que aconteceu foi que em dezembro do ano passado, eu fui buscar alguns documentos para fazer uma cidadania estrangeira. E quando eu comecei a pegar esses documentos, né, que falavam em especial ali da vida dos meus pais, eu comecei a me deparar com algumas coisas que não faziam sentido. Com algumas inconsistências das histórias que eles me contavam em relação à própria vida com o que estava colocado no papel, né? O primeiro documento que me chamou muita atenção foi a certidão de casamento deles, na qual eu vi, foi o primeiro choque, que eu descobri que a idade que a minha mãe tinha não era a idade que ela contava para mim, que ela tinha sido divorciada antes de se casar com meu pai, coisa que eu nunca soube. E ali começou a juntar essas pulgas atrás da orelha. Também junto nesse documento veio o fato de que eles casaram só em 2006, eu tinha nascido em 96, e eu sabia que eles estavam juntos desde antes disso, porque eles tinham vindo para minha cidade, em Guarapuava, antes, pelo menos 4 anos antes de eu nascer. E daí eu comecei a olhar aqueles documentos e falei assim, gente, tem alguma coisa esquisita aqui, alguma coisa acontecendo de muito errado. E é importante lembrar que a história da vida da minha mãe, que ela sempre contou, foi... eu vim de uma família muito rica, nós éramos de Pelotas, no Rio Grande do Sul, meu pai tinha terras no Uruguai, eram fazendeiros, latifundiários, né? Supostamente o pai dela faleceu de maneira muito rápida, segundo ela, um infarto, e a mãe dela acabou enlouquecendo depois que o pai dela faleceu e perderam toda dessa fortuna no jogo. Fortuna a qual a gente nunca tinha visto, né? Uhum. E essa história era repetida não só para mim, como para todas as pessoas da nossa cidade. Guarapuava inteira sabia dessa história. Se tu perguntasse para qualquer pessoa que conhecia a família, todo mundo ia falar assim, fulana veio de uma família muito rica, perderam tudo. Então, assim, essa era a história difundida, né? E daí eu falei assim, cara, tem alguma coisa muito estranha, porque essa era a única coisa que eu sabia dos meus avós maternos, né? Ela não falava nada. Quando eu perguntava sobre como eles eram, ou qualquer outro tipo de informação sobre eles, ela sempre era evasiva, né? E foi quando eu acabei solicitando a certidão de óbito dos meus avós, acabei descobrindo que ela falava também que ela era filha única, na verdade ela tinha 5 irmãos, 5 ou 6, nem lembro agora.
que os meus avós tinham falecido em 2022. A minha avó tinha falecido em 2022. Enfim, a história começou dessa forma. Uma Né? sucessão... Uma sucessão de fatos que foi levando uma coisa atrás da outra. Mas era uma sucessão de mentiras. Uma sucessão de mentiras, que basicamente contava que a vida inteira dela era uma grande mentira. Só da sua mãe. Até aí, só da minha mãe. Desde criança, eu sempre desconfiei de que eu fosse adotado. Porque nunca houve nenhuma foto na maternidade, nunca houve nenhuma foto dela grávida. A história que eles me contavam em relação ao meu nascimento parecia mirabolante. Parecia não, era mirabolante, né? Como era essa história? Conta. Eles contavam pra mim que quando eles engravidaram, eles já tinham tentado engravidar várias vezes, Tá. né? Que tentaram fazer até inseminações, esse tipo de coisa, né? E quando eles engravidaram de mim, eram trigêmeos e que a gente teve transfusão feto-fetal, que é uma doença da placenta, né? Que privilegia os nutrientes e oxigênio para um feto específico e deixa os outros sem, né? É uma malformação da placenta. E que por causa dessa doença fetal, os outros acabaram não sobrevivendo e só eu nasci. E que foi um parto prematuro, que foi um parto às pressas, que aconteceu em casa, que quem fez o próprio parto foi meu pai, né? Que é médico. Que é médico, não é obstetra, né? Não lida com nada muito clínico, sendo bem sincero. E que ele teria feito esse parto. E isso nunca colou pra mim. Porque na minha cabeça não faz sentido, porque eu fui uma criança muito fotografada. A cada virada que eu dava no berço, era uma fotografia diferente. E não faz sentido que uma criança que foi tão fotografada não tivesse sido fotografada na maternidade, não tivesse sido fotografada durante a gestação. Isso pra mim não faz sentido. Por que não existiria esse tipo de foto? E desde criança eu sempre perguntava, pai, mãe, eu sou adotado? Tipo, pode falar, não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Eu falava assim pra eles, né? Não, tu não é adotado, tu não é adotado, tu não é adotado. Perguntei inclusive pra minha avó, mãe do meu pai. Ela também jurava de pé junto que eu não tinha sido adotado. Mas eu sempre tive essa pulga atrás da orelha. Sempre fiquei desconfiado, só que nada disso fez sentido. Na minha cabeça não faz sentido principalmente depois que eu entrei na faculdade, como que pode um profissional da saúde não ter reparado nenhum tipo de sinal precoce de uma mulher que tinha uma gestação de alto risco estar em trabalho de parto e a pessoa não levar ela para o hospital, entende? Sim. Ela também é da saúde, então assim... Não faz sentido isso na minha cabeça que mesmo em 96 eles tenham deixado uma gestação de alto risco entrar em trabalho de parto e parir em casa. Isso pra mim não faz sentido. Então, isso pra mim sempre foi uma coisa que me deixou muito curioso. E outra coisa que também sempre colocou essa pulga atrás da orelha foi o fato de que eles me contavam que eu tinha nascido em casa. Mas a minha avó, por parte de pai, falava que eu tinha nascido num hospital. Então, só que na minha certidão de nascimento estava escrito que eu tinha nascido em casa, né? E que você teria nascido prematuro. De quanto tempo? Eles não me falavam, eu não sei quanto tempo. Eles só falavam pra mim que era prematuro. Antes de eu entrar na faculdade, honestamente, eu não entendia muito sobre isso, assim, não era uma coisa que eu... Sim, porque imagina, o parto... Imagina uma criança, em 1996. Vamos só fazer um recorte aqui para passar para as pessoas. Porque muita gente não é da área médica, mas olha só, seriam trigêmeos. Uma gestação de alto risco. Aonde 2 fetos, na verdade, não receberam, inclusive, os nutrientes necessários. Então, primeira coisa, se era uma gestação de alto risco, essa mulher, né, essa gestante precisava de um acompanhamento médico bastante, vamos dizer, intenso. Rigoroso, assim. Talvez até mais do que o normal. Você vai fazer o seu pré-natal, né? Então, você vai ter registros de exames de pré-natal, do que está acontecendo, da história. E aí, chega a questão de vamos dizer, ela entrou em trabalho de parto. E aí, olha o risco. Não se sabe de quanto tempo. Uma criança, né? Trabalho de parto prematuro em casa... A probabilidade da criança não sobreviver é altíssima, porque muitas vezes tem que sair dali para uma incubadeira, precisa de muitos exames, tem sempre um corpo, né, clínico ali para ajudar. Enfim, você não sabe se aquela criança ela vai conseguir respirar sem a ajuda de aparelhos, né? Se ela vai ter lá o surfatane, né? E eu estou falando isso porque eu tive 2 gravidezes e as minhas 2 gravidezes foram de risco. A minha primeira filha nasceu prematura
E a segunda também. Então, o que acontece? Só que era, né? Eu tive placenta prévia, eu tive quase acretismo. Então, assim, tudo foi acompanhado para saber se já tinha, né, o surfatane, acho que é Surfactante. é surfactante, isso, desculpa, necessário para que ela pudesse respirar, porque eu não poderia nem entrar em trabalho de parto. Então, ela nasce, vai imediatamente, né, para um corpo de médicos para que eles chequem se está tudo bem, se, né, seu batimento cardíaco, se ela está respirando. Você tem toda aquela escala, né, para saber se o bebê não, né, tá bem ou não está mal, se ele vai sobreviver, se ele vai ter problemas. E a segunda filha foi a mesma coisa. Então, olha só, como que a gente está falando de 1996. Não é que você está falando, em 1950, 1940, que realmente colava isso, mas 1996, seu pai é médico, sua mãe da área de saúde. O que é? Nasce em casa e faz o que com o bebê? Vai para o hospital? Você foi levado para o hospital? Você passou um tempo no hospital? Porque prematuro. Prematuro de quanto tempo? E como é que foi feito aquilo tudo? E a placenta dela foi expelida? Porque você acabou de contar que ali tinham 2 fetos que não se desenvolveram, correto? Na verdade, na transfusão feto-fetal, os fetos que não dão boa são os que recebem os nutrientes, na verdade. Porque daí eles recebem um excesso de volume e o coração não dá conta de bombear o suficiente, então eles morrem de insuficiência cardíaca, né? Mas eles continuam lá dentro. Continuam lá dentro. E precisam ser expelidos. Depende também da idade fetal que esses fetos faleceram, né? Se eles falecem muito no início da gestação, talvez eles eles acabem sendo reabsorvidos. Mas entendi o que você está falando, mas concorda que é uma história tão mirabolante. Para mim, a descrição é mirabolante. Tão fantasiosa, era muito mais simples. Se perderam no personagem, sendo bem sincero. Eu engravidei e tive, sei lá, seu pai é da área de saúde. Eu tô te contando uma história, sei lá, sua mãe teve placenta prévia. O que é uma placenta prévia? Quando, né, o tampão, né, que a gente vulgarmente chama de tampão, ele impede o nascimento da criança. Ele tem que subir e ele fica aqui embaixo. A criança não consegue nascer, você é obrigado a fazer uma cesárea. E foi tudo por parto natural. Ela entrou em trabalho de parto prematuro, natural. Você nasceu em casa. Não se sabe o que aconteceu com os outros fetos, se foram absorvidos, não foram, em que período. Não tem nenhum registro médico. Entende que é? Nenhum registro. Fala, assim, eu também eles não me mostrariam se existisse, mas assim, não existe. Hoje eu sei que não existe nenhum registro. Mas para pensar aqui, João, porque todos nós somos investigadores. Natureza humana, a gente gosta de investigar. Talvez a gente não queira, mas a gente tem essa capacidade. Você está falando em 1996. Outro dia a gente foi fazer um caso, eu peguei prontuários médicos de 1970. Não tem nada dela, nada em nenhum hospital, nada dizendo sobre, enfim, o pré-natal que ela fez, o que ela tomou, se ela fez exames, nada, não existe isso. Então, para tu poder registrar uma criança no cartório, tu precisa de uma declaração de nascido vivo, e na declaração de nascido vivo constam informações sobre o pré-natal, sobre o nascimento da criança, que quando eu solicitei, mas isso foi depois que eu já sabia que eu tinha sido adotado, mas foi o que confirmou a minha adoção ilegal. A declaração de nascido vivo, ela é feita com dados da mãe biológica, né? O nome da mãe biológica, as condições em que aconteceram no pré-natal, os exames que foram feitos durante o pré-natal, né? E quando eu solicitei a minha declaração de nascido vivo, eu vi que eram com dados falsos, né? Dados da minha mãe adotiva. Inclusive, até o nome dela era falso na minha declaração de nascido vivo, porque eles não eram casados ainda. Ela tinha um outro nome? Ela teve 3 nomes já. Nossa. Porque ela teve o nome de solteira, o nome do primeiro casamento e o nome do segundo casamento. E, além disso, ela ainda até hoje mistura todos os nomes. Eu vou ser bem sincero, tá uma eu não sei. na cabeça dela. Assim, os nomes se misturam muito e isso gera muito fator confusional para qualquer pessoa que tente buscar ela. Porque a gente não sabe exatamente qual é o nome dela, eu não sei qual que é o nome que está registrado. Por exemplo, nos meus documentos está escrito X. Né? E daí, esses tempos, eu precisei assinar um outro papel que tinha o nome dela lá, um registro oficial, e o nome dela já não é o mesmo que está nos meus documentos. E o que não faz sentido também é porque, em 96, quando eu nasci, o nome dela não é aquele.
não era aquele. Era o nome de solteira. Aliás, ela era o nome de solteira, porque ela já tinha feito o divórcio, né? Então, tinha sido voltado a ser o nome de solteira dela. Então, não faz sentido nenhum. Foi uma confusão muito Você grande. chegou a fazer essa linha do tempo, dos registros? Você Com tem tudo certeza, isso? tenho tudo. Porque tudo isso também é público, viu, gente? Ele não está fazendo nada de errado. Sim. O nosso registro de nascimento é público, de casamento é público, como é o registro de imóvel de uma casa, de um apartamento também é público. Exatamente. Você pode ir lá e checar. Aí você checou, teve todas essas mudanças, várias mudanças. Com seu pai também não, só com ela? Não, só com ela. Eu vou ser bem sério, ele até dezembro de 2023, ele também não sabia da história da vida dela. Ele também acreditava nessa baboseira de que ela veio de uma família rica, de que ela era filha única. Ela, inclusive, quando eu descobri, ela implorou para que eu não contasse para ele. Porque tu vai destruir o meu casamento. Ela falava pra mim. Inclusive, foi a única vez em 5 anos que ela se deu o trabalho de falar comigo. Porque ela já não falava comigo há 5 anos, né? Não tinha um feliz aniversário, não tinha um Feliz Natal, não tinha absolutamente nada, né? Mas quando foi pelo medo dela ser desmascarada, aí ela fez questão de falar comigo. Falou que eu ia destruir o casamento dela. Eu falei assim, ora, se não são as consequências dos nossos próprios atos, né? E, obviamente, não destruiu, porque ele faz o que ela quer, sendo bem sincero, né? Ela é muito manipuladora. Então, ela sai... Ela é do Sul, é isso? Ela é do Rio Grande do Sul? Ela nasceu numa cidade que chama Morro Redondo, que na época que ela nasceu era um distrito de Pelotas. Né? Ou seja, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, isso. E hoje ela está... Em Guarapuava. Que é Paraná. Paraná. Uhum. Então, ela vai, né, migrar ali, ela vai para outro estado. O que acontece? Ela abandona a família, ela chega nesse estado e depois ela conhece seu pai? Não. Ela chega no Paraná e depois ela conhece seu pai? Como é isso? Não, eles se conheceram em Pelotas, porque meu pai fez faculdade em Pelotas. E só deixando bem claro, assim, eu tô falando do pai e mãe para ser mais fácil das pessoas entenderem, porque eu não me sinto dessa forma mais, assim, sabe? Não, é só para entender o seguinte, aonde é que está toda a grande confusão que, infelizmente, vai permear a sua vida. Sim, com certeza. Porque, novamente, né, uma adoção é um ato de altruísmo, uma coisa incrível. E como o João aqui muito bem explicou, uma criança que é adotada, ela tem o direito lá na frente, se ela quiser saber quem são os pais biológicos. Essas informações ficam seladas, é o que ele explicou, e se ela tiver interesse, ela pode recorrer a essas informações. Inclusive para questões de saúde, porque você é uma criança adotada, às vezes você pode precisar de um transplante, você, enfim, pode ser portador de uma doença ou de uma sindromia muito complicada e diferente. Então, você precisa entender até uma questão de um quadro genético. Sim, com certeza. Então, essas informações precisam ficar disponíveis. Uhum. E a questão de adoção, por que as pessoas colocam suas crianças para serem adotadas, enfim, a gente sabe que são as mais variáveis, né? Então, desde uma gravidez indesejada, porque algo aconteceu, talvez uma violência, e essa mulher, por questões, inclusive religiosas, não queira, né, continuar com o processo do abortamento. E aí ela vai colocar... A gente teve aqui há pouco tempo o caso da Clara Castanho, né? Vai colocar a criança para adoção. Mas, quando a gente olha do outro lado, a família que adota é uma coisa maravilhosa, porque está adotando aquela criança. A gente já viu a quantidade de famílias lindas que nascem, né, dessa nova combinação. Mas é o que o João aqui muito bem disse, e a gente sempre falou, uma adoção ela precisa acontecer de forma legal. Não basta eu ter um filho ou uma filha, não quero, e falar, João, quer meu filho? O processo não é esse, gente. Eu não posso simplesmente dar o meu filho que eu... Né, e também já não era em 96. Não, e eu preciso passar por um processo rigoroso de checagem. Quem é que vai ficar com essa criança? Se tem condição emocional, psicológica, enfim, financeira, de receber essa criança. Está preparado. E são muitas as questões. Tem casais que não podem ter filhos. Né? O João é da área médica, né? Infelizmente tem... Ainda mais da minha área dentro da urologia, que trabalha com infertilidade. Né? Exatamente. Então, são assim, são
diversas questões que podem levar aquele casal a não conseguir ter filhos. E aí eles vão recorrer, o que é maravilhoso, mas precisa ser feito da forma correta. E vou além, se a pessoa tiver o desejo de saber, os pais precisam contar a verdade. Porque você não deixa de ser menos filho de alguém porque você foi adotado ou não. Até porque, assim, a gente entende que pai não é aquele que. Pai e mãe não é o que gera, mas é aquele que cria. Agora, toda a história que você está contando aqui pra gente é uma história bastante triste. Porque tua mãe esconde toda a vida dela. A gente que trabalha aqui na investigação criminal começa assim, por quê? O que tem de estranho nessa história? Por que ela conta uma história para o teu pai, que você acredita que ele também não sabia? Aí ela vai contar para você, para sua irmã, você tem uma irmã também, e aí vai negar a convivência de vocês com a família dela, com a história dela também, que é a história de vocês. Por que vai negar tudo isso? O que tem aí, João? Essa história, essa parte da história dela, conhecer o que aconteceu na vida dela e de onde ela veio, é muito importante para mim, para entender como as coisas aconteceram e por que as coisas aconteceram. Bom, eu acho que fica bem claro, levando em consideração essa linha do tempo da vida dela, que tudo que ela fez na vida dela foi para adquirir um certo tipo de imagem, status, né? Não basta ser uma pessoa bem-sucedida, ela precisa ter nascido em berço esplêndido. Entendi. Ela precisa ter vindo dessas raízes, entende? Ela precisa ter isso de berço. Ela amava falar, ela, quer dizer, deve amar ainda, né? Falar isso, porque isso é de berço. Ela sempre falou isso, sabe? Ela é ligada É aquela a essas pessoa questões. bom, contextualizando, isso tudo também é um sinal muito grande do transtorno de personalidade que ela tem, que é o transtorno de personalidade narcisista. E que ela tem essa sensação de uma autoimagem gigantesca, poderosa, maior que dos outros, de autoestima muito, muito grande, a necessidade de autoafirmação por parte de outras pessoas para manutenção dessa autoestima, que é frágil, mas que precisa dessa afirmação dos outros, né? E todas essas mentiras, todo esse delírio, delírio coloco entre aspas porque não é do sentido médico, né? Mas todo esse delírio é justamente para poder sustentar a imagem e o status que ela gostaria de ter, né? Então é aquela pessoa que nada nunca é de graça. Nenhuma benfeitoria, nada de bom que foi feito, nunca é uma bondade silenciosa, entende? Então, é uma bondade no intuito de se garantir um status, uma autoimagem, entende? Então, por exemplo, ela sempre foi uma pessoa que fez, tipo, bailes beneficentes, coisas muito grandes, assim, para ela poder estar lá dentro, em cima de um palco, dizendo que ela fez aquilo, para colocar aquilo numa coluna social, entende? É uma pessoa que valorizava muito isso de coluna social, de fazer grandes coisas, grandes acontecimentos, né? Nada nunca é sem nenhum tipo de retorno. Eu nunca vi ela fazer uma bondade anônima, uma bondade silenciosa, entende? Porque isso não gera nenhum tipo de status para ela. Foi o mesmo que aconteceu com a adoção, a minha adoção e com a adoção da minha irmã. Porque o que acontece? A minha adoção, ela foi feita para se gerar um status de mulher da sociedade. Principalmente na década de 90, na minha cidade, no interior do Paraná, e isso é uma coisa que várias pessoas me confirmaram, tu precisa, tipo, não basta ser uma mulher e um homem, entendeu? Não, a família não é isso. Tu precisa ter um filho para ser considerada dentro daquela sociedade, para ter um status dentro de uma sociedade habitual, né? Padrão, comum, né? Então ela precisava disso para poder ser reafirmada como uma pessoa da sociedade. E ela precisou de uma criança para poder fazer isso. Ela não queria ter um filho, ela queria ter um status que a criança poderia prover a ela, né? E daí ela precisava que esse filho pudesse se passar de biológico. Então ela precisava de uma criança que tivesse características específicas para que pudesse se passar como biológico da família, né? Então eu mesmo, cara, eu me acho parecido com ela fisicamente, né? E isso é bizarro. Então assim, só que daí o que aconteceu foi a primeira criança branca a nascer e que tive o azar de acabar parando lá com eles, né? E daí, em contrapartida, a adoção da minha irmã foi uma adoção legal. Foi uma adoção totalmente diferente da minha. Eu lembro que quando eu era criança, teve visita da assistente social, né? Várias visitas, inclusive. Eles iam lá falar com o juiz e tudo mais, até conseguirem a guarda e a adoção dela. E a adoção dela foi para parecer algo muito benevolente.
Do tipo, olha como nós somos bons. Olha como nós somos incríveis. Nós adotamos uma criança que precisava ser adotada. Tanto é que a minha irmã não tem nenhuma característica física parecida com a gente. A minha irmã, ela tem traços indígenas, né? Então, assim, ela é totalmente diferente de mim, né? Fisicamente. E essa história é bizarra. No aniversário de 15 anos dela, teve um teatro em que, na verdade, o teatro era um monólogo em que a única personagem era a minha mãe e que contava a história da adoção da minha irmã e de como ela era incrível, de como ela era boazinha, de como ela era incrível por ter adotado uma criança. Era um monólogo dela mesma, no aniversário de 15 anos da minha irmã. Ou seja, no aniversário de 15 anos dela, a estrela foi a minha mãe. Mentira, coitada da Então, sua assim, irmã. a adoção foi por causa disso, entende? Não teve nenhum tipo de benefício benevolente ou bom por trás dessa história. Né? Sempre foi por causa do status. Então, a sua irmã sempre soube que foi adotada. Sempre soube. Ela chegou lá em casa mais velha também. Ela não chegou um bebê, né? Ela chegou com quase 5 anos, 4 anos. Ali, E né? por que... Enfim, eu entendi essa questão, né, de ser importante para a sociedade local, mostrar que ela era essa pessoa tão altruísta, né, tão grandiosa. Mas a sua mãe tinha, ela comentava, você lembra se ela tinha algum problema de infertilidade, ela ou seu pai? Eles falavam que tiveram dificuldade para engravidar, né? E que ela tinha adenomiose, que é como se fosse uma endometriose dentro da camada muscular do útero. Isso realmente prejudica a fertilidade da mulher, né? Eles sempre falaram isso para mim. Hoje eu também sei que ela não teria uma dificuldade muito grande para engravidar na época, porque em 96 ela já tinha mais de 35 anos e, infelizmente, a fertilidade da mulher após os 35 decai de maneira muito acelerada, né? Então, mesmo que ela não tivesse a adenomiose, óbvio que não é impossível, mas seria difícil dela engravidar por meios naturais, né? Entendi. Mas ela mentia que ela tinha 27. Quando eu nasci, ela tinha 37. Ela tinha 10 anos a mais. Ela mentia 10 anos a idade dela. Nossa. E eu só descobri isso em dezembro de 2023. Mas, gente, ela deve viver um sofrimento absurdo, porque controlar tantas mentiras por tanto tempo, com muita gente, é muito difícil. Eu acho que não, Carla. Eu acho que ela se divertia fazendo os outros. Jura? Mas assim, quando ela começou a ser descoberta... Eu imagino ela dando risada da minha cara. Você acha? Uhum. Eu acho que agora ela deve estar em sofrimento constante, porque agora todo mundo sabe que ela não veio de onde ela veio. Porque a todo mundo máscara sabe cai, que ela tem né? 10 anos a mais do que ela tem. Agora ela deve estar em sofrimento. Mas eu imagino ela se divertindo fazendo isso. Sim, antes de ser descoberta, mas eu digo sofrimento de ser pega, né? De ser descoberta. Isso para o narcisista é insuportável. Porque são mentiras que elas vão se tornando grandiosas. Não é que é uma pequena mentira. Porque assim, todo mundo vai mentir, alguma bobagem, né? A gente até mente educação, né? A pessoa pergunta, você gosta disso? Você diz que gosta, não gostando, né? Você não quer ser desagradável. Mas as mentiras que a sua mãe conta são muito grandiosas. Mirabolantes, né? A idade, a família, a história do seu nascimento, sabe, a gestação dela e o comportamento dela é muito, sabe, assim, é peculiar. Então, quando eu digo assim, enquanto ela estava conseguindo enganar todo mundo, ok, eu entendo que você está falando que ela se divertia. Mas, a cada passo dela ser descoberta, aquilo devia ser um transtorno, sabe? Um desespero. Eu nunca tinha visto ela tão desesperada como quando ela me implorou para não contar pro meu pai. Entendeu? Quando ela viu que a casa ia cair. Mas entendeu? seu pai sabia que ela não estava grávida de você. Não, isso sim. Ele foi conivente. Ele que basicamente fez a minha declaração de nascido vivo falsa. Né? Então, e você nunca conseguiu que teu pai te contasse a história verdadeira? É que assim, quando eu falo da minha mãe, as pessoas acham que meu pai é incrível, mas não é. Não, eu sei, ele mas é um cúmplice das coisas que ela fez, né? E os abusos físicos, não todos, né? Mas a maior parte dos abusos físicos que eu passei durante a infância, foi ele que protagonizou. Entendi. Né? Então, não é como se tudo fosse tranquilo com ele. De fato, eu vou ser bem sincero, ela me magoou muito mais que ele durante a vida. Muito mais que ele. Porque não tem nenhuma surra que eu tenha levado dele que tenha doído mais do que as humilhações que ela me fez passar. Nenhuma. Que triste, João. Então, assim, é óbvio. Tanto é que com meu pai eu tentei até o último segundo ter contato com ele, sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho isso muito esclarecido na minha cabeça. E eu tô muito em paz com essa história. Te digo que é a primeira vez na minha vida que eu tô tão bem da maneira como eu tô hoje. Porque a verdade, de fato, é libertadora. É verdade. Mas eu passei uma infância
inteira. Aliás, não só uma infância, uma adolescência, o início de uma vida adulta inteira tentando ser o que eles queriam que eu fosse. E a sensação de nunca ser suficiente é muito difícil para uma criança, sabe? Triste. Seja homem, seja médico, seja inteligente. Olha, eu amo a minha profissão, graças a Deus não foi isso, que ninguém nunca me obrigou a ser médico, né? Mas assim, eu sempre quis ser muito bom em tudo que eu fazia, porque eu queria ter a aprovação deles. É óbvio que uma criança espera a aprovação do pai e da mãe, entende? Mas nada nunca é bom o suficiente, né? É chegar na época do vestibular e a tua mãe falar pra ti, a gente sabe que tu não vai conseguir, né? Tu sabe que tu não vai conseguir. Gente, que Todo coisa mundo sabe, João horrível. Neto. Ela falava assim pra mim. E eu passei em 5 vestibulares de medicina com 16 anos. Parabéns, João. Sabe? E assim, isso tudo foi porque, cara, eu queria mostrar pra ela que eu não era essa pessoa. Entendeu? E não tô falando que é grandes coisas, tá? Assim, passar em medicina, estudar. Não, até Assim, tem uma tanto faz, influência. entendeu? Seu pai também A questão não é médico, essa. não é Mas isso? eu queria que o meu pai e a minha mãe sentissem orgulho de mim. E eu nunca tive isso. Isso é muito injusto. Nunca. Sabe? Assim, eu era uma criança obesa. Eu comecei... Até os 5 anos eu não era uma criança obesa, eu era uma criança normal. Depois dos 5 anos, justamente por uma questão psicológica e dos abusos que eu vinha passando dentro de casa, eu comecei a ganhar mais e mais peso. Eu fui uma criança bem obesa, diagnosticada obesa. E escutar da tua mãe falando assim... tu não é meu filho porque filho meu não é filho gordo. Ou então ela falava assim, nossa, João Neto, tu tá tão gordo, que tu vai precisar de um guindaste para poder te carregar. Meu Deus. Ela me chamava de boto, entende? Tu tá um boto de tão gordo, João Neto. Ou então coisas do tipo, eu sempre tinha que estar muito, muito bem vestido, porque isso também refletia na imagem que passava da família margarina dela, que ela queria passar para os outros, né? Mas ela olhava para mim e falava assim, tu não vai sair desse jeito, tu já é gordo, tu quer sair dessa forma? Entende? Meu Deus, ela te destruiu. Então, assim, é muito difícil para uma criança, e isso reflete, obviamente, na vida adulta, na autoestima de uma pessoa da vida adulta, porque as pessoas que mais deviam estar te dando amor são as pessoas que te colocam para baixo, entende? E ele não me torturava dessa forma, assim, né? Com essas humilhações Com essas verbais. humilhações dessa forma. Ele brigava muito comigo na hora de estudo, assim, isso... Era rigoroso. Era muito rigoroso, mas isso também é porque ele sempre estava bêbado. Ele ia estudar comigo e daí ele falava assim... Cara, ele passava assim madrugadas adentro estudando comigo. E assim, ele fazia provas gigantescas antes de prova para eu estudar. Enquanto eu não gabaritasse a prova que ele fazia novas provas. E ele gritava comigo falando assim, tu é um burro, João Neto. Como é que tu vem aqui burro estudar comigo dessa forma? Tu é um idiota. Ele falava assim, entende? Então assim, ele falava comigo dessa forma quando era para estudar. Mas nos outros momentos ele não falava. Na maior parte das vezes ele me batia muito, né? Ele me levantava pelo pescoço, né? Me enforcava, literalmente de me colocar para cima. Ele é grande, ele tem acho que quase 1,90 m de altura, eu era uma criança. Ele me levantava pelo pescoço como se eu fosse um pedaço de papel, entende? Você já recebeu amor dessa mãe e desse pai? Olha, do meu pai já. Porque quando ele não tava bêbado, não era horrível. Não era horrível, sabe? E o que mais me chocava era que, cara, ele não precisava de muita bebida, assim, sabe? Era muito fraco, assim, tipo, às vezes era só cerveja. E, assim, ele colocava uma gota de álcool na boca e ele virava um monstro. Ele não era... E quando ele não tava bêbado, ele não era assim, entende? Mas ele colocava uma gota de álcool na boca e ele se transformava. Chegou um momento de que, cara, a minha mãe colocou remédio na bebida dele pra tentar fazer ele parar de beber quando a gente era criança. Eu implorava para ele parar de beber também quando eu era criança, né? Então, e mesmo depois, assim, cara, eu tentei muito, até dezembro do ano passado, eu tentei muito estar próximo do meu pai, né? Meu pai melhorou muito depois que eu fui embora de casa também, né? O tratamento que ele começou a ter depois que eu fui embora de Guarapuava foi muito melhor do que era quando eu era criança, entende? Então, eu queria fazer as coisas darem certo, entende? Até que chega um dia que o desrespeito é tão grande que não tem como me manter naquela situação. Porque, beleza, é meu pai, é minha mãe, mas quem disse que eles têm o direito de fazer isso comigo? Não tem. Sabe? E assim, eu falo, eu vou pra sempre falar, eu faço questão de falar em todas as entrevistas que eu vou, que eu sou muito grato por muitas coisas que eles fizeram por mim. Porque eu devo a minha educação a eles. A minha educação formal, né? Eu devo o meu estudo, eu devo a minha faculdade, eu devo a minha profissão a eles e para sempre eu vou ser grato, porque isso ninguém nunca vai roubar de mim.
Nunca. Não importa o quanto eles me humilhem, não importa nada que aconteça na minha vida, isso pra sempre vai ser meu. Não tem como tirar de mim. E eu sou muito grato por isso. Muito grato. Mas isso nunca vai recompensar a falta de afeto, as humilhações e todas as outras coisas que eu passei durante a vida por causa deles. E eu não preciso ser grato pelo resto, sabe? Se você me permite, aqui, João, você tem que ser grato a você. Eles proveram a sua educação na questão financeira, mas tudo que você conquistou e alcançou, você deve a você, ao seu esforço, à sua batalha ali diária, independente de toda a violência que você passava na mão do seu pai e da sua mãe, porque essas conquistas são suas, não são deles. Foi você, é sua. E isso também precisa ficar claro na sua cabeça. Eles deram meios financeiros para você conquistar. Mas tem várias pessoas que recebem meios financeiros e não conquistam nada. A vitória, a conquista é sua, João. Eu tenho pra mim, Carla, que ninguém chega em nenhum lugar sozinho, sabe? Eu tive muita sorte também de conhecer pessoas durante a minha vida que me apoiaram muito, assim, né? Não só... E daí, outras pessoas. Então, assim, eu tive amigos excelentes, eu tive professores excelentes, sabe? Pessoas que sempre me ajudaram a chegar lá, né? E é óbvio que eu precisei contar com os meus pais adotivos ali também para poder chegar onde eu cheguei. É aquilo que eu falei, não compensa, né? Nada vai compensar todo o resto, né? Mas, assim, eu tenho que valorizar que eu precisei disso para poder chegar aonde eu cheguei, né? E reconheço que eu tive privilégios que muitas pessoas não tiveram e não têm. Sim, mas é Né? muito bom reconhecer tudo isso. Mas É. a conquista é sua. Porque tem pessoas que têm privilégios e não conquistam absolutamente nada. Então, assim, foi você que quis e correu atrás. Entende? Você não pode tirar isso de você também, porque não é justo. Essa conquista sua, de quem você é hoje, onde você está, é sua, porque você fez isso acontecer, João. Apesar de tudo, de todo o teu sofrimento, da história que você está nos contando, que é uma história muito triste. É muito triste, é muito triste. Né? Assim, não é só dinheiro. Dinheiro ali é importante, ele, né, traz conforto, ele faz a gente sair de momentos talvez difíceis, né, de angústia financeira, mas o dinheiro ele não traz amor, ele não traz carinho, ele não traz companheirismo, ele não traz a coisa que uma criança mais precisa. Sim. Sabe, é a questão de você ter ali, de verdade, um pai e uma mãe do seu lado. E quando eu digo pai e mãe, podem ser os biológicos, podem ser os adotivos, pode ser até pais afetivos. Hoje a gente tem várias configurações, né? Tem os afetivos Sim. também. Então, assim, se aquelas pessoas que estão do nosso lado, a gente pode passar por qualquer coisa. Você não está bem, se você está acima do peso, se você está com alguma questão estética, ele está do teu lado, ele está te dando... Tá junto com você, sabe? Não para te colocar para baixo. Porque, no fundo, tem uma questão até ali, né? Eu não sou psicóloga, a gente escuta isso muito dos psicólogos, né? Quando toda essa coisa voraz, né? Inclusive dela em cima de você, de uma criança, é muito o espelho dela. É muito coisas que ela está vendo dentro dela e que ela não tem coragem de admitir que é com ela. Então, ela vai jogar em quem? Em você. Sabe? E joga com crueldade. O narcisista, Carla, quando a gente vai estudar o narcisismo, a gente vê que uma das características importantes dele é essa necessidade da diminuição do outro para que ele seja gigante. Então, por exemplo, cara, isso é bizarro. Ao mesmo tempo que ela falava assim para mim, tu vai precisar de um guindaste para poder te carregar, tinha um espelho no closet dela bem grandão, assim, sabe? Que dava para ver o corpo inteiro, assim. Ela olhava, ela passava a mão assim, olhava para mim e falava assim, eu tô magra, né? Eu emagreci, não emagreci. E tu tinha que responder o que ela queria, sabe? Do tipo, sim, mãe, tu tá magra. Tu emagreceu. Que coisa, ou seja, olha só que pessoa ruim, né? Ela precisa, o que você falou, destruir o filho dela para poder se sentir valorizada. Mas, de novo, João, isso é o espelho dela. O espelho dela é horrível. Então, assim, ela pode ter um espelho, vamos dizer, né, aqui por fora, mas o interno deve ser, assim, uma coisa
ela está lá lidando com demônios horrorosos, assim. E que, infelizmente, foram criados por ela. Ela se colocou nessa situação, ela colocou a família inteira nessa situação, toda a família Margarina, né, que ela quis, né? Olha aí, pelo que você está me contando, tudo isso veio a ruir, né? Sabe, você não ter a companhia da tua família materna, e a gente ainda não chegou na parte, o João vai explicar, inclusive, por que teve essa separação, esse rompimento, é muito triste, porque ela deixou de conviver com pessoas interessantes, possivelmente, deixou, sabe, privou vocês disso. E é lógico, não, ela veio de uma família muito abusiva, uma família muito difícil. A gente tem que realmente, não é porque você nasceu ali que você também tem que conviver com familiares abusivos. Sim. A gente tem que falar, não, chega, né? Não é porque me entregaram que eu ganhei isso aqui que eu vou continuar convivendo com essas pessoas abusivas. A gente fica adulto e vai seguir a nossa vida. Mas aí o que acontece? Você sempre teve essa dúvida, você era um adolescente que foi muito maltratado, porque isso é absurdo. A dúvida, será que eu sou filho desse pai e dessa mãe? Eles escondendo tudo, nunca te contando nada. Então, aí quando eu... Aí você vai fazer faculdade, é isso? Você sai de casa na época da faculdade? Eu saí de casa cedo, com 15 anos, eu acho. 15, por aí. Para estudar em Curitiba, para fazer terceiro ano, né? Para fazer o terceiro ano do ensino médio. E daí, quando eu queria ir embora, eu queria ir embora. Eu precisava me livrar daquele lugar. E eles sabe? deixaram você ir? Deixaram. Eles nunca tiveram nenhum problema de ficar longe de mim, assim. Nenhum. Ah, não tentaram te segurar ali? Nunca. Diferente do que fazem com a minha irmã, né? Com a minha irmã, eles não podem deixar ela sair de um pé para fora de casa, né? Mas de mim, por mim, onde eu estivesse, ele sempre falava assim, desde que não me incomode, pode ir. Entendeu? Aí você, com 15 anos, foi morar sozinho, é isso? Não era sozinho. Depois, inicialmente, até dividi apartamento com um amigo e tudo mais, né? Aí, quando eu fui pra faculdade, eu fui morar sozinho mesmo, né? Mas eu digo, você... morar sem eles, isso sim. Uhum. Sim, e com 15 anos, você ainda era um menor de 18 anos. Não, adolescente, né? Eu comecei a faculdade com 16 ali, né? Eu falo assim, gente... Muita sorte, assim, de ter dado tudo certo, porque eu era uma criança, assim, quando eu entrei na faculdade. Não, você sabe? deu muito certo, João. Com toda essa história da tua vida... Mas eu acho que é mais sorte que juízo, assim, sendo bem sincero. Que bom que as coisas aconteceram da maneira certa e que eu conheci pessoas que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje, que eu tenho muito orgulho, né? Tava até conversando, tem uma amiga minha, a Cláudia, um beijo pra Cláudia, inclusive minha melhor amiga, que a Cláudia, quando eu entrei na faculdade, cara, eu era uma adolescente, né? Eu passei por uma fase da puberdade na faculdade. Eu cresci 5 centímetros durante a faculdade, pra você ter uma ideia de altura, assim, né? E eu não tinha barba quando eu entrei na faculdade. Tipo, era um garoto. Era uma criança, assim. E a Cláudia, minha melhor amiga desde então, daí ela era uma pessoa que já era mais velha que eu, obviamente, né? Porque eu era uma criança. E a Cláudia era uma pessoa que já tinha opiniões formadas, já tinha uma vida normal de uma pessoa adulta, né? Amadurecida. E não só a Cláudia, que estou citando o exemplo da Cláudia, mas eu poderia citar outros amigos incríveis que eu tive na minha vida, que foram uma das pessoas que me ajudaram a moldar a minha personalidade, a entender o que é certo e errado. E essa é a sorte que eu digo que eu tenho, entende? Não só a Cláudia, mas, por exemplo, o Lucas, que é meu amigo de infância, de que eu tenho 12 anos, desde que eu tinha 12 anos e que também era mais velho que eu. Foram pessoas muito boas, pessoas muito do bem, que eu tive a sorte imensa de conviver e que fizeram ser hoje quem eu sou. E essa pessoa que eu me orgulho muito de ser, né? Inclusive, quando eu estava na conversa horrível que eu tive que ter com eles em dezembro, né? E eles remoem isso até hoje, porque eu vi nas redes sociais. Eu falei assim, ele falou assim pra mim, né, o meu pai. Ele falou, se tu é qualquer coisa aqui hoje, é por minha causa. Tu tinha que estar me agradecendo aqui agora. Tu não tinha que ligar pra nada que aconteceu na tua infância, ele falou. E eu falei assim, negativo. Se eu sou o que eu sou hoje, não é por causa de vocês, é apesar de vocês. E o que eles não entendem? Porque o que ele quis dizer tu é médico, tu tem tua profissão, isso tudo é por minha causa. E, como eu já te disse, eu concordo com isso. Mas médico é a minha profissão. Eu sou muito mais que isso. Eu sou um ser humano muito maior que isso. Uma parte de mim é ser médico, mas eu não sou só isso. O que eu sou é muito mais. E
eu não devo isso a eles, né? Porque se eu fosse aprender com a maneira que eles me ensinaram, eu não teria orgulho da pessoa que eu seria hoje, né? Eu sou a pessoa que eu sou por causa desses amigos incríveis que eu tive e pelo privilégio que eu estou tendo de escolher a minha família e de colocar essas pessoas dentro da minha família e que me fizeram ser uma pessoa boa, uma pessoa gentil, uma pessoa carinhosa, entende? E Que eu me bom. orgulho muito disso. Então, não, o que eu sou não é por causa deles, é apesar deles. Sim. Entende? Então, quando eu falo que eu tive mais sorte que juízo entrando na faculdade tão cedo, foi porque eu realmente conheci as pessoas certas, assim, sabe? Não, e que bom que essas pessoas existem, né? E você falou uma coisa que é verdade. A gente vai criar a nossa família, né? A gente tem também essa possibilidade, apesar da família que nos foi dada, enfim, ser completamente disfuncional e que, caso não haja maneiras de conviver com essas pessoas, a gente cria a gente cria a nossa família. A gente vai criar várias famílias, viu? Sim. A vida ela é incrível, porque de repente você vai ter uma convivência melhor e maior, às vezes com uma pessoa que não é da tua linguagem, sabe, da tua linhagem sanguínea ou vem ali da tua família. É um amigo que você conheceu, que te abre as portas, sabe, que está ali sempre perto de você para te ajudar, para te aconselhar, para te ouvir, sabe, para te dar aquele ombro que a gente tanto precisa do pai e da mãe, né? E que Sim. não teve, aí de repente tem aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa incrível, que a vida vai apresentar essas pessoas para gente. E que bom que você tem esse sensor teu, é tão sensível e é grato a essas pessoas também. É para sempre grato. E é importante que essas pessoas estejam perto de você. E aí, o que acontece na tua vida que eu entendi que você queria essa cidadania, você começou a mexer em Isso. documentos, você vai descobrir toda uma história que não era a história que lhe foi contada, sua mãe é 10 anos mais velha do que ela dizia ser. Enfim, um casamento que acontece só depois de você estar já nascido, e que a sua mãe tem outros parentes, é isso? Outros Isso. irmãos, e que ela também não veio de uma família abastada, vamos Não, dizer, muito uma pelo família contrário. nobre. Sim, não, muito pelo contrário. A história dela é totalmente o oposto do que ela contava, né? O que me leva a crer que o maior sofrimento dela é ter tanta vergonha de si mesma, sabe? Ela tem tanta vergonha. Para mim, o narcisismo é isso. Ela tem tanta vergonha da sua própria história, de quem ela realmente é, que ela precisou inventar uma outra persona, um outro personagem para poder viver a história de um personagem que não era ela. Porque ela tinha vergonha de ser quem ela era, né? E isso eu acho muito triste. Putz, isso me deixa triste por ela. Eu fico realmente muito triste por ela. E aí você foi encontrar esses parentes? Fui encontrar eles lá e foi muito legal. Ah, que bom. Muito legal, eles são pessoas incríveis. Eu brinco que assim, foi um momento muito incrível da minha vida quando eu fui colocado no grupo da família. Ah, que bom, você fez parte agora do grupo da família. Exatamente, porque eu nunca tive um grupo da família. Todo mundo tinha um grupo da família, eu queria muito um grupo da família, entendeu? E são pessoas muito legais, que me tratam com muito carinho até hoje, que a gente mantém contato. Conversei com eles ontem, inclusive. E isso é muito legal, eles são pessoas incríveis, assim, que têm orgulho de si mesmas, que sabem de onde veio e para onde querem ir, sabe? Sem ter que passar por cima de ninguém. E mas Isso o é muito que legal. aconteceu com a sua mãe e essa família? Eles contam? Então, quando eu perguntei por quê, porque assim, ela passou basicamente 30 anos desaparecida pra eles, né? Ela sumiu? Ela simplesmente sumiu. Ela foi pra Guarapuava com meu pai e a última coisa que ela falou pra eles foi: estou me mudando pro Paraná. Quando eu chegar lá, eu ligo pra vocês pra contar o meu telefone novo, porque naquela época não tinha celular, né? Não tinha internet. Sim, sim. Não tinha basicamente nada. A família era humilde. Acho que uma das pessoas só da família tinha carro, né? E ela falou: eu estou indo pro Paraná. Quando eu chegar lá, eu ligo pra vocês pra contar meu número novo. Ela foi e nunca mais ligou. E ninguém a procurou também? Procuraram por muito tempo. Só que naquela época era muito difícil de se encontrar, porque, pensa, ela também mudou de nome 3 vezes. Ela, não só além de mudar de nome, ela mudou pra outro estado, com um outro estado no meio, né? Santa Catarina tava no meio do Rio Grande do Sul e Paraná, e Pelotas é lá na pontinha. Não tinha internet.
tinha nada. Então, naquela época, encontrar ela era virtualmente impossível. Então né? ninguém sabia se ela tinha tido filhos, nada da vida Nada. dela. Então, aí depois, em 2012, se não me engano, foi quando o pai dela faleceu. Eles tentaram encontrar ela de volta, né, pra contar que ele tinha falecido. Sim. Não conseguiram. E daí, em 2022, quando a mãe dela faleceu, eles conseguiram encontrar ela. Porque acho que um primo trabalhava no banco, conseguiu encontrar o registro dela no banco. Aí encontraram as minhas redes sociais, as redes sociais da minha irmã, do meu pai adotivo. E daí viram lá mais ou menos como é que estava a vida dela. E a conclusão que eles chegaram foi, putz, quem sabe ela não queira ser incomodada. E daí acharam melhor ficar quieto. Então não chegaram a entrar em Não. contato com ela. E uma das tias falou que, assim, eu achei muito engraçado. Ela sabia tudo já de mim. Ela acompanhava minhas redes sociais desde aquela época, assim, sabe? Olha, João. E só que nunca tinha... Ela falou assim, eu achava que tinha contado pra vocês da gente. E daí tinham vergonha de falar comigo porque achavam que eu não queria nada com eles, entendeu? Entendi. E daí quando eu fui falar com eles, eles ficaram muito surpresos com a história que eu contei, de que eu nunca sabia que eles existiam. Porque o que ela falava para vocês, filhos, é que ela não tinha irmãos. Filha única, que os pais eram filhos únicos e os dois faleceram antes da gente nascer. E ela não falava de tios avós, Nada, de nada. você, nem Pra primos. tu ter uma ideia, Carla... Ou seja, não tem família nenhuma. Nenhuma. Como se a É família dela prática. fosse ridiculamente pequena. E o que eu acho engraçado também é porque, cara, ela falava tão pouco dos pais dela, eu acho que ela citou o nome dos pais dela pouquíssimas vezes pra mim, sabe? Pra tu ter uma ideia do quão doentia era Ela a não cabeça tinha foto, dela. nada. Ela me mostrou uma foto, que era uma foto dela na formatura dela, que em dezembro de 2023 eu descobri que não eram os meus avós. Ela me mostrou a foto de outras pessoas como se fossem meus avós. Meu Deus. Esse é o nível. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Assim, você conviveu muitos anos com ela. Ela chegou a fazer algum tipo de tratamento, algo que justifique, sei lá, algum adoecimento, alguma questão de saúde mental? Ela claramente tem uma questão de saúde mental, mas ela nunca tratou absolutamente nada. Nada? Nunca fez? Ela tinha fez insônia, terapia? assim, sabe? Terapia é um negócio que ela nunca na vida vai fazer. Ela, inclusive, ela é psicóloga, o que é mais irônico, né? O quê? Ela é psicóloga? Ela é psicóloga. A minha psicóloga brinca que, pra ser psicóloga, basta ter feito faculdade. Entendeu? É só ter feito faculdade, não precisa de mais nada. É chocante. É chocante. É muito chocante. E ela trabalha com psicologia? Trabalha com psicologia, mas não com essa parte de psicologia clínica. Ela trabalha com testes específicos, né? Entendi, Então, entendi. ela não lida com... Inclusive, ela sempre falou que não acredita em terapia, que terapia é baboseira. Ou seja, uma pessoa que estudou psicologia não acredita em terapia. Que não acredita em psicologia. E, na verdade, não acredita na profissão dela. A profissão dela não é boa. É isso aí. Aí ela inventou toda essa história. Ela não tem parente nenhum, contou isso para vocês, achou que vocês iam acreditar, contou para toda a sociedade ali de Guarapuava. Seu pai também comprou isso, porque seu pai sabe que ela tinha família. Sabia que tinha pai e mãe, mas ele falou que achava que eles tinham... Tipo assim, ela contava que eles já tinham morrido, né? Enfim, mas eles eram da mesma cidade. Como é que... E ela começa a namorar... Ela já tinha tido um relacionamento anterior. Ela já tinha se divorciado quando conheceu ele. Ele já tinha terminado a faculdade, ele estava terminando a residência dele. Então, foi, tipo, pouco tempo, eles já foram para Guarapuava, entendeu? E ele sabia que ela já tinha sido casada anteriormente? Eu acho que não. Mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Pode ser que eu esteja falando uma bobagem. Você chegou a procurar esse ex-marido dela? Não. Assim, ele existe. É interessante achar essa pessoa, porque essa pessoa deve saber de muitas coisas. Ele existe. Eu sei que ele tá lá. Eu cheguei a ver redes sociais dele, mas eu também não quis incomodar ele. Porque, assim... Não acho que vai ser tão relevante para minha história. Quando eu estava pesquisando isso, é porque a história da vida dela eu pesquisei há muito tempo. Foi lá entre dezembro e janeiro desse ano, né? Dezembro do ano passado, janeiro desse ano. Depois eu comecei a pesquisar sobre a minha história, e daí aquilo acabou se tornando menos relevante. Eu fiquei com medo de ser incômodo para aquela pessoa. Não, porque entendo você. não deve ter sido fácil ser casado com ela. Não, tá? Entendo, mas até para entendê-la melhor, né? Sim, Entender sim. tudo isso, todas essas atitudes. Mas uma coisa que a família dela me contou, eles contavam sobre coisas que ela falava pra ele e dele, e ela falava da mesma forma que ela falava comigo, do tipo de chamar ele de boto, de falar que ele tava gordo. O ex-marido? O ex-marido. É porque eles conheceram o ex-marido. Eles conheceram o ex-marido. Ela tentou esconder o ex-marido da família. E por que eles se separaram? A tua família contou?
Porque não tinha como, né? Não. Porque era horrível. Eu imagino que você já tenha sido horrível, mas teve algo a mais? Ou era Não. só um desastre, uma colisão? Não, eu acho que foi um desastre mesmo. Inclusive, coisas que a família dela contou que ela fala. Eles ficaram casados por 10 anos. Ela falava assim dele, que esse homem não me serve nem para fazer um filho. Opa! Mas olha que informação importante aí. Talvez o problema não seja dele. Exatamente. Dela, entendeu? Provavelmente ela tinha um componente feminino aí de infertilidade. Da infertilidade. E aí o que acontece? Talvez até esse ódio todo que ela jogou em cima dele, porque talvez a crença dela seja de que o problema fosse dele e não dela. Isso aí vai, né, se replicar com o seu pai adotivo agora, porque também, nitidamente, ela não consegue engravidar de vias normais. Então, o problema não está possivelmente com o parceiro masculino, mas talvez esteja com ela. Sim. Talvez a infertilidade seja dela. Sim, passando para um lado biológico, infertilidade é uma doença do casal, né? Não é... Precisa de 2 pessoas, no mínimo, aí para eles serem inférteis. Mas aí dentro da infertilidade pode ter um componente masculino, um feminino, que é 50%, né? E muitas vezes um componente misto dos 2 parceiros, né? Mas olha só. Eu não sei qual que é o caso deles, mas ela claramente tem um componente feminino. Sim, e olha só o que você conta, né? Porque talvez ela não tenha mentido completamente na história da gravidez que ela inventou para você. Talvez ela seja uma mulher que seja portadora realmente de endometriose. Talvez ela tenha essa doença. E é uma doença que, se não for tratada, enfim, a gente está falando de 1996, possivelmente ela pode ter se tornado infértil. E com isso, né, por mais que você tenha ali o marido com a possibilidade, né, da fertilidade, se o corpo dela não consegue, né? Essa possibilidade é bem real. Então, assim, porque ela conta alguma coisa ali, eu estou me lembrando agora do que você me contou, talvez ela... mentiras baseadas em fatos reais. Não, porque sabe qual é o problema? A mentira completa é fácil da gente pegar. A gente pega rápido. A mentira é tão grande. O problema são as meias verdades. O que ali dentro é mentira e o que ali é verdade. Porque parte da história é verdadeira e a outra é mentirosa. Esse é o maior problema. E aí elas se misturam e aí você consegue ter, né, dar uma carinha de uma narrativa verdadeira. Quando é 100% mentira, fala, ops, não, isso aí é mentira. Vou chegar para você e falar, tua camisa é verde. Nitidamente falar que ela está com algum problema na visão, minha camisa é azul. Então você fala, não, mas ele tem um azul esverdeado, aí você já começa a ficar confuso. Não, porque realmente minha camisa tem um azul. Será que tem também verde aqui dentro? Ela vai dizer para você, olha só, contar da sua, né, do período de gestação dela, que não aconteceu. Então ela pode ter trazido ali talvez alguma informação que seja verdadeira. Ela pode, né, ter essa doença, e a endometriose é uma doença assim, que precisa, né, de tratamento. Dependendo do grau, ela pode levar a mulher à infertilidade, principalmente se essa mulher não tiver os cuidados necessários. Hoje ela atinge uma camada, né, bastante grande da nossa população, não só brasileira, mas mundial. E hoje ela é vista, né, ela é considerada como um dos grandes fatores da infertilidade feminina. No caso dela era adenomiose, que é um pouquinho diferente, mas o princípio é basicamente o mesmo. Então, mas ela entende que ela pode estar contando ali uma história? O que eu tô querendo... Eu acredito que isso seja verdade, na verdade. Eu realmente acredito que ela realmente tem adenomiose. Então, o que eu tô querendo... Eu acredito, inclusive, que eles realmente fizeram inseminações antes. Pode ser até que tenham tido trigêmeos, né? Só que eu não tenha sido um deles, entende? Então, mas... Tudo isso daí realmente é plausível. Agora, se o que realmente aconteceu... Plantar em você é essa chama da investigação. E, sabe, pegar a história, por mais que você olhe falando, isso aqui tudo é uma mentira, será que tudo é uma mentira? O que dentro dessa grande mentira pode ser verdade? Inclusive, porque esse é um caminho para que você possa percorrer e chegar na sua verdade. Entende? Eu estou confundindo ainda mais sua cabeça. Entende? O que é aqui? Porque se ela teve
e se ela tem, não sei a idade que ela está hoje, talvez ela já tenha entrado em processo de menopausa, aí realmente essa doença Deve já ter. se evaporou, né? Que acaba-se. Ela deve ter registros médicos que falem sobre isso, né? Porque O problema é que se existe algum tipo de registro médico dela, eu também não posso ter acesso por uma questão ética, né? não, sim, hoje talvez não mais, mas na época, né, alguém possa te contar alguma coisa, alguém que conviveu, alguém que esteve com ela, Não, alguém isso que aconteceu, acompanhou, né? Isso aconteceu. entende? Porque Tanto é assim, que foi assim que eu descobri que fui adotado ilegalmente, adotado. Porque o que acontece? Quando eu descobri essa sucessão de mentiras sobre a vida dela, e eu já tinha essa pulga atrás da orelha, porque eu sempre achei que eu fosse adotado, eu falei assim, se eles são capazes de mentir sobre isso, eles são capazes de mentir sobre qualquer coisa. E daí foi quando acendeu o alerta vermelho para eu falei assim, cara, eu tenho certeza que eu sou adotado. E daí eu fiz exatamente isso, eu fui atrás das pessoas da época. Até que uma pessoa confirmou, realmente, João, olha, infelizmente, tu foi adotado. Inclusive, fui eu e meu marido que falamos, por que vocês não adotam? Porque diz que eles tentavam, olha aí, fizeram João, tá vendo? vários procedimentos e tudo mais, e realmente não conseguiam engravidar. E eles chegaram e falaram, por que vocês não adotam? Foi o que eles fizeram. Aí eles adotaram. A questão toda é que foi um processo de adoção ilegal. É Exatamente. isso? E isso eu já falei, cara, já falei no meu TikTok, já falei em outros podcasts. Eu acho adotar incrível. Adotar é um ato muito legal, de bondade, de amor, de carinho. É prover amor e carinho para uma É criança que talvez não fosse verdade. conseguir, É entende? verdade. Não importa aqui quais são os motivos que ele foi dado para adoção. Eu imagino que tem mulheres que se sentem desesperadas, do tipo, cara, tem uma condição financeira péssima, o que eu vou fazer com essa criança? Essa criança vai entrar eu vou privar essa criança de ter uma vida boa, de ter um estudo, de ter qualquer coisa assim. Então, assim, João, tanto faz qual é o motivo que as não crianças é são só dadas para isso, adoção, tem, né? infelizmente, mulheres que engravidam através de violência. Totalmente. E é muito difícil. Não, imagina, é muito difícil conviver com isso. E a gente também precisa respeitar essas mulheres. Totalmente. E tem mulheres que, olha, eu sofri violência, a minha religião, a minha crença, né, as coisas que eu acredito não me permitem. E elas teriam, inclusive, o direito do abortamento. E elas vão entregar essa criança para adoção, porque conviver com aquilo lhe é muito doído, né? A gente não está, né, sabe, dentro do universo de uma mulher ali que sofreu violência, mas eu posso imaginar que deva ser algo terrível, né? É lógico que a gente não sabe qual foi a sua história, como você foi adotado, porque... E vamos abrir um parênteses aqui, gente. Naquela época, até muito antes disso, crianças também eram roubadas, traficadas. A gente tem o caso famoso, eu até conversava antes aí com o João da Arlete Rilu, que ia lá e roubava as crianças. Quando não roubava, pagava, tudo era feito através de adoções ilegais. E ela inclusive, ela já morreu. Mas Morreu recentemente, sim, inclusive. Ela deu entrevista, se não me engano, foi para a TV Record. Foi, acho que 2013. 2013 ela que falou que ela tinha feito uma adoção ilegal há, 2 semanas. Que ela se regozijava, dizendo assim, olha, eu já fiz... Não sei. Ela fez milhares de adoções ilegais. Ela ganhou muito dinheiro fazendo isso. Então, a gente não sabe como é que você chega nessa família, né? Pode também ter sido, olha, uma pessoa que fala, eu quero dar meu filho, e a gente não pode dar nada, né? Vamos deixar isso claro. Você não quer a criança, tem que colocá-la em adoção, e aí todo um sistema que vai garantir que aquela criança vá para uma família na qual ela vai ter, né, o bem-estar necessário. Inclusive, ter as informações que a criança pode precisar lá na frente, adulta, que vão ficar seladas. Aquilo fica guardado, essa informação só é passada para aquela pessoa adulta. Eu tenho um problema, tenho uma questão de saúde, eu preciso saber, né, alguma questão genética minha. Então, as variáveis são enormes. Quando eles não contam, e sabe o que é triste, João? Porque eles sabem a verdade. Te negar essa verdade é de uma maldade. Porque eles estão vivos, eles sabem exatamente o que aconteceu. Se eles, né, como é que isso aconteceu? Alguém foi lá e entregou você? Não, isso veio de uma outra forma, foi um crime horrível. E aí, vamos deixar claro aqui, tem uma outra questão também que é bem interessante.
Por mais que eles tenham cometido crime, eu não chequei essa informação, mas esse crime já prescreveu. O crime de adoção ilegal, não. Não? Não, o crime de adoção ilegal, o tempo de prescrição só começa a acontecer depois que o fato se torna público, ou seja, depois da denúncia. Então, ele ainda não prescreveu. Quanto tempo de prescrição você Eu acho que sabe? pelo menos, acho que são 10 anos, não tenho certeza. Então, eles estariam ainda dentro dessa janela da Eu não prescrição. denunciei, então nem começou a contar o tempo. Tá. Né? Cara, assim, só retomando um pouquinho ali do que tu falou lá da Arlete Lu e tudo mais, é bizarro porque o sul do país aconteceu muito isso, mais do que no resto do Brasil, né? Porque, cara, infelizmente, mesmo no Brasil, que é um país miscigenado, que tem pessoas de todas as cores, raças, etnias, tudo, ainda assim, as crianças que mais são buscadas para serem adotadas são crianças brancas, né? Crianças brancas, loiras, se tiver olho claro, ainda mais, né? É muito mais difícil tu conseguir adotar uma criança de olho claro do que uma criança que não tem olho claro. Eu não tenho olho claro, né? Não é o meu caso. Mas assim, cara, o sul do país é um polo tão grande de adoção ilegal e tráfico de criança, justamente porque a gente acaba tendo mais crianças nesse fenótipo aqui no sul do país. E isso é assustador, porque é basicamente como se criança fosse mercadoria, entendeu? Eu vou lá na minha loja, escolho uma boneca que tem as características que eu quero e levo para casa. E isso é assustador, né? E isso não é uma coisa isolada, foi uma coisa generalizada na década de 80 e 90 do Brasil, que provavelmente acontece até hoje. Sim. Né? Na minha cidade mesmo, tiveram, até comentei com isso contigo, né, Carla? Que na minha cidade mesmo, em Guarapuava, a gente já teve outros escândalos relacionados com a mesma temática. De freira que vendia criança, Nossa. que ficou bem conhecido na época, né? Vamos investigar essa freira. Arlete Lu atuava no sul do país, Sim. né? Tanto Santa Catarina quanto no Paraná, né? Então, gente, isso é uma coisa que é assustadora, é bizarro. Criança não é mercadoria, né? Não. Criança não é isso. E, cara, uma das coisas que eu tenho pra mim é que... eu acho que assim, são coisas muito grandes que estão acontecendo na minha vida. E não é possível que isso aqui esteja acontecendo à toa. Não é possível. Então, assim, o que eu quero com essa história toda, eu quero fazer a diferença. Em tudo que eu faço na minha vida. Eu nunca vou fazer algo se não for pra não fazer a diferença. Se for pra simplesmente ser mais um, eu não quero. Entende? Então, assim, e a capacidade que eu percebi que eu tenho de poder ajudar pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, e que não são poucas, e que eu só descobri isso depois que eu tornei minha história pública, gente, eu quero aproveitar isso, sabe? Eu quero fazer a diferença, porque eu não quero... Cara, alguma coisa eu preciso fazer para que isso pare de acontecer, para que outras pessoas não passem pelas mesmas coisas que eu passei, entende? Então, assim... O objetivo maior de eu estar aqui, é óbvio, também é para me ajudar na minha busca. Eu estou buscando a minha família biológica, mas também é para garantir que, de alguma forma, eu esteja espalhando alguma mensagem sobre qual é a maneira certa da gente fazer isso. Qual é a maneira certa da gente poder adotar alguém, né? E não vou falar qual que é a maneira certa de ser pai e mãe, porque não tem receita de bolo e deve ser muito mais difícil do que a gente imagina que é. Mas, assim, passar a mínima mensagem de que amor e carinho é o mínimo. Entende? Então, assim, eu quero fazer a diferença com essa história, né? Eu não quero simplesmente pegar isso tudo que eu passei e, cara, simplesmente ficar sofrendo por causa disso. E eu acho que a gente merece a gente tem o direito de sofrer, né? Uhum. Eu acho que a gente também não precisa achar que tá tudo bem e que a gente tem simplesmente que ignorar tudo que tá acontecendo de ruim na nossa vida. Não, eu acho que o processo de cura precisa passar pelo sofrimento antes, né? Eu preciso sentir o que eu estou sentindo. Eu senti o que eu estava sentindo e hoje eu me sinto livre o suficiente para poder continuar a minha vida, reaprender quem eu sou, né? Quem eu sou sem essas pessoas, quem eu sou com a minha história de verdade, né? E com isso, fazer uma limonada, sabe? Fazer as coisas serem melhores daqui para frente. Tá. E aí, assim, quanto a esse crime, João, a triste notícia é que ele não vai parar. Por mais que a gente queira. Com certeza. É como a gente tivesse assim aquela ideia de Poliana, a gente vai acabar com os crimes. Não vai, porque a perversidade está dentro das pessoas. Mas eu acho que você pode ajudar muitas outras pessoas, contando a sua história, sensibilizando, talvez, né, pessoas que tenham, de alguma forma, agido dessa maneira errada. Porque são muitas as pessoas que, infelizmente, sofreram, né, esse processo de adoção ilegal. Quando a gente pega o próprio caso da Arlete Lu, muitas crianças foram levadas para fora do Brasil,
para a Europa, para Israel, essas que já são adultos hoje como você, que tentam, né, descobrir as suas histórias. Porque não é que aquela mãe, aquele pai, né, tinham um desejo de colocar o filho para adoção. Aquelas crianças foram subtraídas, foram de fato roubadas. Aquelas famílias, a grande maioria eram pessoas mais simples, não sabiam nem que seus, né, onde estão seus filhos. Então, simplesmente, essas crianças desapareceram da vida dos seus pais, o que, né, deixa essas pessoas também em profundo sofrimento, que é diferente de uma pessoa colocar uma criança consciente, né, de forma consciente, no processo de adoção. Outra coisa é alguém que vai lá e rouba teu filho. A gente acabou de ver, não sei se você acompanhou agora no Rio Grande do Sul, isso é uma coisa assustadora, é mais um caso de uma criança que é subtraída dentro do útero de uma mulher. Uma mulher é assassinada e uma outra vai roubar a criança de dentro da barriga dela. Já aconteceu em Canelinha, que não tem tanto tempo, agora lá no Rio Grande do Sul. Assim, aonde não é nem só que ela vai subtrair aquela criança, ela mata a mãe da criança para ficar com a criança. Olha o tamanho da perversão. Você tem todo o direito de querer saber a sua história. Eu acho que isso é lícito, é super importante, porque isso vai acalmar teu coração. Totalmente. Inclusive, nessa caminhada, para ajudar outras pessoas, sabe? Inclusive, encorajar outras pessoas. Você tem essa dúvida? Você não está feliz? Essa chama está na tua cabeça, teu coração não está 100% seguro? A pessoa tem o direito de saber, né? Novamente, fui adotado, e não tem, assim, não é demérito nenhum para um pai, para uma mãe contar que adotou uma criança. De novo, esse filho não é menos amado, e nem para a criança que foi adotada, viu? Ali, porque, de novo, o amor ele é muito grande. Eu digo que pai e mãe não é aquele que gera, mas é aquele que cria. A questão é em que condições essas crianças estão chegando nessas famílias. Porque onde há crime, aí sim, isso precisa ser resolvido, isso precisa ser esclarecido. E a minha pergunta para você, nessa tua caminhada, porque você já vem fazendo uma investigação de longo tempo, você chegou aonde? Onde você está hoje em relação a isso? Você foi conversar com seus pais, eles não lhe contam a verdade, correto? Não contam. Eu nem tive a oportunidade de conseguir começar a falar com ele sobre isso, porque eu comecei introduzindo sobre a história da vida dela. Isso foi em dezembro, né? Ou janeiro, não lembro. Cara, eles simplesmente não me deixaram falar. Foi horrível. Foi uma conversa horrorosa. Tive que falar mais alto para que ele não me agredisse fisicamente também, né? Não aconteceu, graças a Deus. E, enfim, eles simplesmente se negam a falar qualquer coisa, né? Eu acho que, assim, eles sabem como as coisas aconteceram, mas eles não sabem quem são meus pais biológicos. Até porque não foram eles que foram buscar a criança no hospital. Ah, então eles não saberiam. Eles não sabem quem são meus pais biológicos, mas eles sabem como tudo aconteceu. Isso eu tenho certeza. Sabe como que você chegou ali? Quais foram os meios, né? O processo para eles conseguirem fazer isso. Tá. Quando eu postei os primeiros vídeos no TikTok, e viralizou de uma maneira assustadora, de uma maneira que eu nunca imaginei na minha vida. Porque todo mundo quer ajudar, Nunca na minha vida imaginei que fosse viralizar daquela forma. E foi quando começou a vir um monte de gente falar assim pra mim, eu também passo por isso, também passei por isso, também passei por isso. E eu fiquei assustado, porque na minha cabeça, em dezembro, foi: isso não acontece na vida das pessoas, isso só acontece na minha vida, porque isso só acontece na Senhora do Destino, né? Uhum. E, enfim, o meu objetivo, quando eu postei pela primeira vez, foi para que eu sabia que isso ia gerar um burburinho em Guarapuava. Era isso que eu achava que isso ia acontecer, entendeu? Não que fosse tomar a proporção que tomou. E o meu objetivo fosse: eu quero que esse vídeo chegue na pessoa certa. Na pessoa que sabe o que aconteceu comigo e que possa vir falar comigo e me contar o que aconteceu. E isso, de fato, aconteceu. Essa pessoa veio te procurar. E eu sou muito grato por essa pessoa. E ela te contou tudo? Ela me contou basicamente tudo como aconteceu. Essa é uma das pessoas que fez o transporte meu do hospital até a casa dos meus pais adotivos. Tá. Então você nasceu num hospital? Nasci num hospital. Então existe um registro
de nascimento seu. Em teoria existe, eles não têm mais obrigação de ter guardado, né? A questão também é que... Mas um médico fez seu parto. Alguém fez um parto. Um médico fez um parto. Ou uma enfermeira dentro do hospital, né? Mas não se sabe o nome desse médico. Ainda não. Ainda não. Eu quero conversar mais com outras pessoas que eu sei que estão envolvidas aí na facilitação da minha adoção. Mas você sabe o nome do hospital? Sei o nome do hospital. Então, olha só, já avançou bastante aí, João. Ó, temos o nome do hospital, você tem o nome da pessoa que fez o seu transporte do hospital até a casa dos seus pais adotivos. Você ainda não tem o nome do médico, porque foi feito um parto. Sim. Seja ele, né, um parto vaginal, uma cesárea, isso aconteceu nesse determinado hospital. Sim. Essa pessoa consegue te dar a data do teu nascimento? Ela consegue me dar a data da alta, né? A data da alta do hospital. Então, mas por ali aí você sabe... Isso, é por isso que eu sei também. Uma janelinha Exatamente. Até porque tudo que ela falou foi confirmado com outros dados que eu já tinha descoberto, né? Por isso que eu acredito nela também. Porque bateu com outras coisas que eu já tinha descoberto. Tem um álbum que é muito importante para minha pesquisa, que a minha irmã me mandou. E que, cara, eles mandaram muito mal de ter registrado tudo, sabe? Porque daí nesse álbum tem tudo descrito dia por dia qual foi a minha rotina nos primeiros dias na casa deles. Datas, horários, coisas que eu fiz. E tudo bateu com várias outras coisas que eu já tinha descoberto também. Então, eu consigo acreditar naquela linha do tempo que tem naquele álbum. E isso me ajudou muito. Muito na investigação. E, de fato, eu cheguei no dia 22 de janeiro na casa deles, que foi o dia da alta do hospital. Se eu fui dado de alta no dia 22, se me deram alta no dia 22, então eu devo ter nascido entre o dia 17 e o dia 21 no máximo. Dia 22 eu não nasci. Certo, porque você não teria ido embora no... Não aqui no Brasil. Em alguns outros países até dão alta no dia do nascimento, mas não, não porque aqui no Brasil. Tem que checar se você tá bem, né? Se tá, enfim, você não tem nenhum problema de saúde. E daí o que acontece foi que ela me contou que... Assim, eu vou ser um pouco vago na hora de contar isso daqui, porque eu também não quero prejudicar ninguém. Não, por favor. Gente, e são nomes, a gente até conversou antes, o João, ele vai manter essas pessoas em sigilo. Sim, até porque são pessoas que estão me ajudando e eu sou eternamente grato a essas pessoas. Essa pessoa em específico, ela literalmente entrou de gaiato nessa história. Porque uma outra pessoa... Ela não sabia o que estava acontecendo, e eu realmente tenho motivos para acreditar nisso, por favor, não me pergunte mais detalhes. Mas... Fique tranquilo. Ela contou que uma pessoa ligou para ela no dia 22, falando que eles precisavam buscar uma criança em tal hospital para levar para minha mãe. Ela pegou o carro, foi até a casa dessa pessoa, essa outra pessoa assumiu o volante, foram até o hospital e daí ficaram esperando na frente do hospital até que chegou uma mulher, minha mãe biológica, que segundo ela tinha final dos 20 anos, início dos 30 anos, tinha um cabelo castanho, né? Ela era branca, ela estava vestida de uma maneira bem humilde e ela estava sozinha e ela só estava carregando uma sacolinha plástica. E, além da sacolinha plástica na mão, ela estava com um bebê no colo, que era eu. Essa mulher entrou dentro do carro, ficou com o bebê, né, no banco de trás. Parece que ela não falou muita coisa, ela não parecia que estava meio abalada, assim, né? Tipo, estava meio quieta. Eles levaram ela até a rodoviária de Guarapuava. Ela entregou o bebê para essa mulher que me contou a história, entrou na rodoviária e não se sabe mais dessa mulher. E foi embora. Então, olha só que interessante que você contou aqui. Então, nada de legal aconteceu no hospital. Porque essa mulher teve o bebê, teve alta, alguém foi buscá-la, deixa ela na rodoviária, ela parte, ela entrega o bebê, que é você... E você vai ser entregue para sua família adotiva. Na verdade, Carla, a gente não consegue garantir que 100% de legalidade aconteceu no hospital. Porque, por exemplo, mas a gente sabe se eu fui dado como vivo ao nascer? Ou será que eles fizeram uma declaração de óbito falsa? Porque eu já vi casos de que isso aconteceu. Não, sim. Ou então, por exemplo, será que alguém não chegou para ela no hospital e coagiu ela no sentido... Eu imagino isso claramente acontecendo, porque durante a minha investigação eu vi coisas assim acontecerem. Do tipo, nossa, tu é pobre... Tu vai ficar com essa criança, tu já tem outra criança pra cuidar, vai fazer o que com essa criança? Ó, tem um casal ali, um que é médico, ele quer uma criança pra ele. Imagina, essa criança vai poder estudar, vai poder
ter uma vida, tu vai ficar com essa criança? Claro que não, dá logo essa criança. Entende? Entendi. Não, eu Então, entendo. assim, isso são coisas que podem ter acontecido, Sim, sabe? concordo com você, mas eu digo, é ilegal no sentido que você não, ele não foi Eu não fui subtraído. tirado do hospital Sim. e ficou uma mãe desesperada procurando um filho. Não, isso não. Ou disseram para ela, que a gente já viu isso muito, seu filho morreu. Sim. E aí, o filho não está morto. Quando eu quero dizer ilegal no sentido da informação que passaram para ela. Lógico, podem ter, né, ter coagido ela a fazer, né, Com certeza. que te entregassem para essa família. A gente não sabe. Ou alguém já tinha algum olheiro também que sabia, olha, tem uma mulher grávida com essas características. Esse é o mais provável. E inclusive. aí, se ela é tão humilde assim, então ela vai para a rede pública, porque ela não é uma mulher que tem, né, recursos para fazer o parto, né, numa rede privada de hospitais. E quando eu digo a criança nasceu, alguém pode ter forçado, porque a gente sabe também, João, que essas pessoas estão dentro do hospital e que não necessariamente seja o médico ou talvez nem a enfermeira, pode ser até uma pessoa da área administrativa que trabalha no hospital, que está recebendo algum dinheiro, porque isso acontecia nos casos da Arlete também. Esses olheiros passavam as informações para a Arlete. Então, o corpo médico nem sabia da ilegalidade. Entende? E aí ela sai de lá com você, um bebezinho no colo. Pode ser que ela tenha recebido algum dinheiro, pode ser que não. Pode ser que tenha sido somente convencida, olha, você não tem condição financeira para cuidar dessa criança, é melhor você entregar para essa família que tem. A gente não sabe se ela tem outros filhos ou não. Acho que não sei se essa pessoa chegou a te falar alguma coisa. Não sabe. É porque essa pessoa em específico que falou comigo, ela não conheceu tanto bem o caso, né? Então ela realmente não sabe se tem outros filhos ou alguma outra coisa assim. Talvez você tenha outros irmãos. A pessoa que estava dirigindo sabe mais. Então, isso com certeza. Talvez... Que foi a pessoa que ligou para ela. Né? Olha só. Infelizmente eu ainda não consegui conversar com essa pessoa. Talvez você tenha outros irmãos. Provavelmente até. É, não é? Enfim, olha o que você está contando. No fim dos 20, comecinho dos 30, não é isso? Mais ou menos a idade dela. Se é uma pessoa humilde, pode ser que ela já tenha tido outros filhos. Sim. Talvez você possa ter irmãos mais velhos. Sim. Entende? Que podem até... Talvez essa mulher... Enfim, porque a gente não sabe, muitos anos se passaram. Não sabe Sim. se ela está viva. Às vezes a gente está procurando, olha, eu sou teu filho, quero falar com você, mas não sabe se ela está viva ou se ela está morta. O que aconteceu com ela? Sim. Talvez os outros irmãos, né, saibam, tipo, ela foi ter um bebê e voltou sem ninguém. E aí pode também ter contado a história, ele nasceu morto, sabe assim? Tive um problema no parto e a criança não sobreviveu. Muitas histórias ali vão se abrindo, né? A coisa da investigação mesmo, né? Então, você tem que abrir todas as linhas possíveis e depois vai fechando. Olha, essa história não se confirma, não tem pé e não tem cabeça, mas, possivelmente, você tem outros irmãos. Possivelmente. Não é? Possivelmente. Então, isso é bastante interessante. E deve ser uma pessoa, ela ficou na rodoviária, então... Eu acredito que venha de um dos distritos de Guarapuava, né? Porque existem até hoje distritos que são mais pobres mesmo de Guarapuava, que às vezes não tem uma condição de parir lá, né? Isso é bem comum. Se hoje é comum, imagina naquela época, né? A pessoa que diz que deixou ela na rodoviária não diz para onde ela iria, não sabe? Não sabe, né? Basicamente ela só deixou. Ela não falou nada, tipo, estou indo para tal lugar. Não. Eu acredito que a outra pessoa que estava dirigindo soubesse. Isso eu realmente acredito. E essa pessoa que falou com você saberia quem é essa pessoa que está dirigindo? Eu sei quem é a pessoa que está dirigindo. Ai, que bom. Eu sei a pessoa que está dirigindo. Então, eu só não consegui falar com ela ainda. Mas você já sabe quem é? Sim. Olha só, quem sabe esse anjo vai te ajudar, né? Olha, eu espero, assim. Eu conversei brevemente, assim, por mensagem com ela. Porque por mais... Eu espero que ela seja aberta a conversar comigo. Errado ou errada, a gente não vai entrar na questão se é homem ou mulher... Eu acho que, sabe, chega uma hora que olhar para você quer tanto essas respostas, é tão importante, até para, sabe, acalmar teu coração. O que aconteceu com a minha mãe biológica? O que levou ela a fazer isso, a me entregar
alguma coisa aconteceu ali. E assim, Carla, em relação às pessoas que fizeram esse transporte ou que talvez tenham facilitado esse tipo de adoção, cara, não tem mágoa nenhuma em relação a essas pessoas, porque, cara, eu prefiro acreditar, pelo que eu já conversei com algumas dessas pessoas, eu prefiro acreditar que essas pessoas achavam que estavam fazendo o melhor para aquele bebê. Do tipo, cara, eu estou tirando um bebê que não tem condições financeiras nenhuma para colocar numa família estável, entende? Eu prefiro acreditar nisso, tá? E eu não tenho vontade nenhuma de fazer mal a ninguém. Então, assim, não me interessa o que aconteceu naquela época. Eu só preciso da verdade, tá? É aquilo que eu te falei. Hoje eu estou bem o suficiente porque a verdade é libertadora e eu me sinto mais livre que eu já tive na minha vida, né? E agora, quando eu estou buscando a minha família biológica, meu maior objetivo é assim, cara, eu também não tenho mágoas em relação à minha família a minha mãe que me entregou ali, não tem motivos para ter mágoas em relação a ela, porque ela não tem culpa de tudo que aconteceu depois, né? Aquilo que eu falei, eu não culpo ninguém por entregar uma criança para adoção, né? A questão é, e também não acho que eu tô procurando pai e mãe agora, sabe? Porque 28 anos da minha vida, né? Se eu ver essas pessoas na rua, provavelmente não, eu não vou reconhecer elas, né? Então, assim, pai e mãe é quem cria, né? Então, assim, vai ser muito difícil eu criar um vínculo agora de pai e mãe. Pode ser que isso aconteça? Pode ser, mas não é o que eu tô procurando agora. Eu procuro a verdade, tá? Eu procuro a minha história para poder completar o quebra-cabeça dessa história, para poder completar o quebra-cabeça de quem eu sou, né? Uhum. E assim, aquilo que tu falou da parte genética, cara, da minha parte, gente, eu quero saber se eu tenho que começar meu rastreio de câncer de próstata antes. Eu Entende? Eu entendi, quero saber ó. se tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata ou com algum outro tipo se a minha mãe teve câncer de mama, que também é uma coisa que é importante para mim, né? Ou qualquer outra doença genética da família. Eu quero saber isso e eu quero saber porque é um direito meu. Entende? E assim, se eu puder ganhar uma família no percurso, se eu souber quem são meus irmãos, se eu fizer outros amigos, né? Se eu conhecer Olha. pessoas legais, que bom, vai ser um grande lucro também, né? Mas assim, o que eu procuro mesmo, o que eu busco, o meu objetivo é a verdade. É isso aí. E você acha que é impossível que os seus pais adotivos te contem a verdade? Assim, o que eles podiam me contar, eu acho que eu já descobri, né? E tenho certeza que é impossível porque não me contaram até agora, porque eu acho que eles também têm medo de admitir qualquer coisa. E outra coisa, pessoas que mentiram por mais de 30 anos para uma cidade inteira. Não tem nada que vai fazer eles falar a verdade, entende? Eles não ganham nada contando a verdade. E nada que eles fazem é de graça. Por que eles Entendi. contariam? E hoje você não mantém mais relação nenhuma com eles? Não. Eu preciso manter relações contratuais com eles, se Deus quiser, por pouco tempo, por questões burocráticas mesmo, né? Enfim, empresas, esse tipo de coisa, que eu ainda tenho ligação a eles, né? Uhum. Mas minha única ligação com eles não é com eles, é com o advogado deles. Entendi. E é possível perdoá-los? Mas eu tá 100% perdoado já. Que bom, 100% João. perdoado. Sabe por quê? Ó, é meio bizarro até falar isso, mas assim, eu tenho muita certeza depois desse caos todo que é muito mais difícil viver sem mim do que sem eles. Muito mais. Não, você é uma pessoa incrível, né? Carla, Você tá tudo bem pra mim, entende? você é pô, você se formou, tá fazendo aí a sua segunda residência que você tá me contando, é um médico bem-sucedido, é uma pessoa esclarecida, né? Você tá de bem com a vida, apesar de todo esse, vamos dizer, tropeço, essa bagunça, você descobriu também um outro lado dessa tua família adotiva, você encontrou pessoas queridas lá no sul do país, que são, de certa forma, também são sua família. Carla, eu não odeio eles, entende? Tipo assim, É. sabe o que é o pior? Eu realmente não odeio eles. Tem vezes que eu pensava assim, gente, eu queria odiar eles para as coisas serem mais fáceis, assim, sabe? E não, sabe o que é o negócio? Não tem espaço no meu coração para um sentimento tão Que ruim. bom, Então, João. assim, eu só quero que isso acabe. E é por isso que eu tô aqui, entendeu? Por isso que eu pedi ajuda na internet, por isso que eu falo com as Não, pessoas, porque eu quero que isso aqui acabe, que eu possa seguir a minha vida e que eu possa ajudar outras pessoas dessa forma, entende? não, Então, independente de qualquer coisa, a gente vai te ajudar, viu? é Até isso. já conversei com o João, a gente vai ajudar ele de todas as maneiras que a gente puder. Inclusive, vou pedir para todos vocês que estão assistindo, conhecendo aqui a história do João, principalmente as pessoas que estão naquela região ali, que podem trazer informação fidedigna para ele, né? Informação real, que o façam. Não Com sei se o certeza. pai, né, adotivo, a mãe adotiva do João estão assistindo, mas se estiverem, olha, acho que chega uma hora que
precisa botar um ponto final nessa história toda, né? Sabe? Eu acho que chega. Sabe, o João não merece, a outra filha de vocês também não merece. Eu acho que, sabe, esse egoísmo ele precisa ser terminado, sabe? Chamem o João, tenham uma conversa honesta e séria com ele, sabe? Pelo que eu entendi, ele não busca vingança, ele não busca punir ninguém, ele só quer ter o direito de conhecer a história dele. E se ele tiver, né, essa outra família, onde quer que ela esteja, esses outros irmãos, que ele também tem o direito de conhecer esses irmãos. E que esses irmãos também têm o direito de conhecer o João. Tios, né? Não Sim. sabemos, avós. Quem são essas pessoas? É muito ruim a gente viver na dúvida. É muito triste. É muito perverso, gente. É uma maldade muito grande. Se ele não quisesse a verdade, tá tudo bem. Ele sabe que é adotado, mas ele não quer saber a história da adoção e nem como ela aconteceu. É um direito que também cabe ao João. Mas ele quer, gente, ele quer a verdade. Então, esconder essa verdade é muito ruim. Eu acho que quem puder ajudar tem que ajudar. Tem que ajudar de todas as formas. E não é só o João. O João, ele está falando por muitas outras pessoas. Tem muitas pessoas que buscam saber suas origens, saber suas histórias. Elas têm esse direito e a gente negar isso, né? Eu acho que também são pessoas que não estão ali no caça às bruxas. Eu quero poder culpar, eu quero responsabilizar porque fizeram a adoção ilegal ou não. Não se trata... É um crime, a gente já falou sobre isso, mas depende da denúncia do João, inclusive, que, pelo que eu entendi, não quer fazer a denúncia, correto? Assim, eu espero não precisar fazer a denúncia, sabe, Carla? Entendi. Mas, assim, vou ser bem sincero. Se coisas acontecerem, se eu precisar defender a minha irmã, se eu precisar fazer qualquer coisa assim, eu não tenho medo de denunciar, entende? Entendi. Não tenho medo. É óbvio que eu quero estar em paz. Esse, pra mim, é um objetivo bem grande, né? Mas olha, João, se for preciso, eu também não tenho medo. eu tenho aqui a minha crença, não vou dizer que estou 100% correta, que você vai chegar perto dessa verdade, ou talvez vá chegar na verdade. Porque, pelo que eu entendi, falta pouco. Talvez uma ligação de uma pessoa A com B com C, você vai acabar chegando, inclusive para acalmar esse teu coração. Falta pouco, sim. Eu tenho certeza. Não é? E assim, uma coisa boa das redes sociais é isso. As pessoas se mobilizam para ajudar as outras. Isso é muito bacana, porque é o que você falou, basta às vezes um áudio, uma foto, uma imagem, um vídeo, chegar na pessoa certa, essa pessoa se sensibilizar e ela vai acabar te ajudando. Totalmente. Eu espero de verdade que você encontre a história real da sua vida. Eu vou encontrar, Carla, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que, quando eu coloco um negócio na minha cabeça, não tiro. A Carla. Tô aqui, entendeu? Não tiro. Eu fico obcecado pelo assunto, eu vou conseguir. A gente vai chamar o João depois, vai que ele, né? Se ele quiser mudar de área, para ele vir trabalhar no lado investigativo, para a gente investigar. Quem sabe o João também não vai ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que ele, né? A encontrar as suas histórias. Porque não é sobre encontrar o seu pai ou mãe biológico, é encontrar a sua história. Como que tudo isso aconteceu? Se a pessoa tem esse desejo, né? E por pior que seja a história, a pessoa tem o direito de conhecer a sua história. Com certeza. Não é? João, eu adorei te conhecer. A gente ainda vai depois conversar um pouco mais, mas a gente agora, você está no podcast, tem um momento filosófico aqui desse podcast, que a gente coloca para todas as pessoas, e eu vou colocar aqui, para você escolher uma pergunta, né? E responda para a gente. Posso ver? Pode, lógico, é sua. É ético sacrificar os direitos individuais em nome de segurança coletiva? É ético? Eu acho que pode ser ético. Eu acho que, assim,
ter tudo autocentrado é errado, é antiético, sabe? Porque, assim, a sociedade inteira não vive de uma pessoa só. Então, como que uma sociedade funcionaria se todo mundo olhasse só para o próprio umbigo, né? Assim, eu acho que todos temos direitos e obrigações, óbvio, né? E a gente não precisa se privar de tudo na vida. A questão é, política, por exemplo. Eu não vou votar só num candidato que vai estar favorecendo só a mim mesmo, né? A minha profissão ou a minha classe social. Porque a sociedade depende de todas as pessoas para funcionarem, né? Então, nesse momento, e eu acho política para mim o melhor exemplo para poder explicar o que eu estou falando. Eu não vou votar no político que só diga, que só faça coisas a favor da minha classe ou da minha pessoa. Porque eu preciso que a sociedade inteira seja funcional, não só eu. Muito bom. Gente, vou aqui de novo pedir, quem tiver informação que possa ajudar o João Dias Neto, que o faça. O João hoje mora em Curitiba, mas tudo começa naquela região ali de Guarapuava e seu entorno. Ele acredita que a história dele esteja concentrada ali naquele, vamos dizer, né, naquele perímetro. Por favor, o façam, ajudem o João. Vai ser bem legal. João, e se eu puder pedir também uma ajuda para vocês, além dessa parte investigativa propriamente dita, uma grande parte da minha investigação atual está dependendo da parte de genealogia e genética, tá? E aqui eu vou falar do Genera, que é um laboratório de DNA e um banco de DNA, que é o que mais tem me ajudado aí na minha pesquisa em busca da minha família biológica. E quanto mais pessoas cadastrarem o seu próprio DNA nesse banco de dados, nesse banco de DNA, mais vai me ajudar. E mesmo se essas pessoas não tiverem nenhum tipo de parentesco, nem que distante comigo, ainda assim podem estar ajudando outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e que estão tentando achar suas famílias biológicas, né? É um exame tranquilo, não precisa coletar sangue, é só com um swab, um cotonetezinho que tu passa na bochecha, manda por correio, não tem nenhuma dificuldade, não é doloroso, tá? Tem a taxa da coleta do exame, né? E além da busca parental, que é o que me ajuda, você também ainda tem a possibilidade de, dentro do Genera, tem a possibilidade de avaliar doenças genéticas, aptidões físicas, ascendência e um monte de coisa legal que também pode ser legal até para a pessoa que não está fazendo essa busca parental, mas que pode me ajudar na minha busca e ainda achar legal o exame por outros motivos. Gente, vamos ajudar aí. A gente vai deixar também o link do Genera aqui. Eu estive falando com outro grande amigo meu, que é da área de tecnologia também. Ele está fazendo uma parceria bastante grande para a gente poder explicar, né, o quão importante é criar esse banco, né, de perfil genético para ajudar não só a encontrar pessoas que estejam desaparecidas, adoções, mas, inclusive, traçar isso tudo aí que o João nos trouxe, né? Até para investigações criminais, né? Então, ter esse banco de DNA, por exemplo, achei um DNA na cena de um crime, né? Vou lá comparar com todas as do banco de DNA. Mas né? isso a polícia já tem. A gente tem um banco... Mas é diferente. O da Polícia Federal, ele é um pouco mais restrito, mais limitado. Por exemplo, da Polícia Federal, a gente consegue identificar, por exemplo, pais e filhos, mas eu não consigo identificar sobrinhos, irmãos, tios, entendeu? Que podem ajudar um pouquinho mais. O banco de DNA é muito legal, o banco de DNA da Polícia Federal. Inclusive, todo mundo pode cadastrar o seu próprio DNA nesse banco de DNA também, mas ele é um pouquinho mais limitado pela tecnologia que a Polícia Federal usa, sabe? É que não, independente disso, a gente tem o banco também de perfilamento genético. Então, por exemplo, todo homicida, todo agressor sexual, ele é obrigado, e mesmo os traficantes são obrigados a repassarem, a doarem o seu DNA e muitos casos estão sendo esclarecidos graças a esse banco de perfilamento, porque você tinha o DNA da vítima, né? Mas e junto da vítima você tinha o DNA do agressor, mas você não tinha o outro para fazer o match. Então, vários casos estão sendo esclarecidos. Mas, independente disso, é o que você falou, abre espaço para uma grande pesquisa, para descobrir, né, cura para novas doenças, para prevenção de doenças. O trabalho, gente, de genética é extremamente importante. E é como o João muito bem falou, depende de cada um fazer essa doação voluntária do seu gene para que a gente possa ter, né, um mapeamento, né, inclusive das pessoas que vivem no nosso planeta. Isso é bastante importante. Oi, João! Oi,
Carla! E aí? Já fiquei sabendo das boas notícias. Quem me contou foi o Igor. Que legal, né? Muito, cara! Eu vou te chamar para trabalhar com a gente. É aquele que eu tinha comentado contigo. Você é um baita investigador. Olha, não sei se eu sou investigador ou só sou obcecado pela história, mas engraçado que desde que começou essa história toda, um monte de gente comentou assim: meu Deus, cara, tu podia ser investigador, tu descobriu muita coisa em pouco tempo. E eu acho que é verdade. É verdade, João. E aí, mas você já se encontrou com ele? Com teu pai? Pessoalmente não, eles moram no Rio Grande do Sul, né? Mas estão no Rio Grande do Sul? O meu pai, sim. Eles moram no Rio Grande do Sul. Eu já conversei com eles por FaceTime, né? Por chamada de vídeo, né? E aí, eles parecem com você? Eu achei que meu irmão parece comigo. Você também descobriu um irmão? Ai, eu tenho muitos irmãos. Eu tenho pelo menos 6 irmãos por parte de pai e 2 irmãs por parte de mãe. Jura? E ele te contou o que aconteceu? Contou tudo. E eu descobri a minha mãe hoje também. Falou com ela? Não, eu não falei com ela ainda, eu falei com uma irmã. E aí? É que depois que eu descobri ele, ficou muito fácil chegar até ela. Porque ele sabe quem é, né? Sim, sim. Então... E Só que eu preciso ainda fazer teste e tudo mais. Não, tudo bem, mas o que ele te conta? Me conta o que aconteceu. Bom, assim, só para contextualizar sobre como que eu cheguei até ele, né? Para fazer sentido. Essa parte da investigação foi através de genealogia, não foi investigação propriamente dita. Acho que a gente até comentou aí na nossa conversa. Você falou isso. Esse final de semana, né? Então, como que funciona? Eu aplico meu DNA nessas plataformas e comparo o meu DNA com o DNA de todas as pessoas que também estão cadastradas. E elas conseguem me dizer quais dessas pessoas têm DNA compartilhado comigo. Uhum. Essas pessoas que têm DNA compartilhado comigo têm algum parente em comum comigo. Elas são meus parentes. Porém, as pessoas que eu encontrei eram parentes muito distantes. Entendi. Você tinha me falado Mas isso também não tudo me impediu de investigar. Uhum. Então, como é que funciona? Eu vejo quem são os meus matches de DNA, uhum. E além disso, eu ainda vejo quem dos meus matches dá match entre si. Uhum. Então, digamos que num exemplo de 3 pessoas para facilitar, eu e mais outras 2 pessoas. Uhum. Se nós 3 damos matches em si, significa que tem pelo menos uma pessoa que é parente dos 3. Então, como que eu descubro quem é essa pessoa? Eu monto a árvore genealógica dessas 2 pessoas e vejo onde elas se encontram para poder encontrar esse parente em comum. Só que pensa nisso multiplicado por mais de 100, porque são literalmente centenas de pessoas que eu tinha o match lá nas plataformas, que eu precisei montar centenas de árvores genealógicas. Tá. Eu consegui identificar o meu primeiro parente a vir da Alemanha para o Brasil, através dessa pesquisa. Eu fui seguindo essa minha árvore genealógica até encontrar o bisavô do meu pai. Tá. Depois desse bisavô, eu não consegui seguir através da genealogia. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu fui de descendente por descendente desse bisavô, falando com eles o seguinte: tem alguém da família que perdeu um filho, que doou um filho, que deu um filho para adoção, que tem alguma história estranha sobre um filho? Até que eu encontrei um tio meu, na época eu não sabia que era meu tio, né? E quando eu perguntei isso pra ele, ele falou: cara, eu tenho certeza que tu é filho do meu irmão. Mas eu não consigo te dar muito detalhe sobre isso, eu vou pedir pro meu sobrinho vir falar contigo, que é o meu irmão. Esse meu irmão contou pra mim que eles moravam... Ele nasceu no Rio Grande do Sul, só que logo depois do nascimento dele, foi ele, o pai dele, o irmão dele e a mãe dele para a cidade do Turvo, que era um distrito de Guarapuava, onde eu nasci. Tá. Eles compraram uma chácara lá e foram viver nessa chácara e tinha uma merceariazinha na cidade e tudo mais. Em 95, o meu pai acabou tendo um relacionamento extraconjugal com uma pessoa que trabalhava na chácara. Essa pessoa engravidou de mim. Obviamente, isso gerou um caos muito grande na família, né? Eles acabaram se divorciando e tudo mais.
eles acabaram voltando para o Rio Grande do Sul e a última coisa que eles souberam foi que a minha mãe teria ido em janeiro de 96 para Paris, em Guarapuava. Ou seja, todas as datas batiam e eu sabia que essas pessoas eram descendentes daquela pessoa que eu também sou descendente. Então tinha tudo para a gente confirmar que eu realmente era filho dele. E daí eles coletaram um exame no início do mês, o exame do Genera, acho que foi dia 9 de outubro. E eu fiz o FaceTime com eles, né, a ligação por vídeo para ensinar eles a coletarem o exame e tudo mais. E ontem à noite o resultado saiu e eu realmente sou filho dele e irmão. Que legal, João! E quando que você vai se encontrar com eles? Eu imagino que você queira conversar, se encontrar com eles, com seus irmãos. Eu quero muito, eu só não sei quando que a vida vai me permitir agora, porque anda tudo um caos, eles moram muito longe, né? Não é um lugar que eu consigo chegar fácil, por exemplo, de avião, entende? Então seria uma coisa que eu teria que me deslocar de carro. No momento eu tô no período do hospital ali que eu não consigo sair, então eu tô muito ansioso, ainda não sei. Mas ele quer te ver, lógico. Sim, todos eles falaram que queriam me encontrar, né? Inclusive, o meu pai comentou comigo que quando eu nasci, ele voltou pro Turvo para ir atrás da minha mãe e de mim, né? Só que ela não quis ver ele, pelo que ele me conta, né? E ela não quis mostrar a criança, porque provavelmente também não tinha mais criança para mostrar, né? Sim. Enfim, daí eles querem me ver, né? O meu tio, meus filhos, meus irmãos querem me ver. E eu quero muito ver eles, só que eu ainda não sei quando que eu vou conseguir fazer isso. Eu tô bem ansioso em relação a isso. Eu tô muito feliz por você, João. Você merece, cara. Você, olha, fez um trabalho ali impecável. Você é uma inspiração para muitas outras pessoas. E sabe o que é o mais legal? Você não desistiu em nenhum momento, não se abateu, colocou uma meta, conseguiu achar a tua família. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E a tua irmã? Que você cresceu com ela, já sabe? Sabe. Eu fiz questão de falar para ela, porque eu não queria que ela soubesse por redes sociais, né? Uhum. Infelizmente, Carla, eu tive uma situação horrorosa ontem, porque eu precisava falar com a minha irmã e eu tentei mandar mensagem para ela, ela não me respondia. Eu tentei ligar no celular dela, ela não me atendia. E eu liguei para casa deles, né? Quem atendeu foi a minha mãe biológica. A minha mãe adotiva. E eu falei que eu queria falar com a minha irmã. Ela falou para mim que ela não estava em casa, mas que se ela tivesse, ela não ia falar comigo. Falou coisas horríveis para mim. Falou que ela nunca me quis, que eu era desgraça na vida dela e que ela nunca quis filho, nunca quis criança, que se não fosse por ela, eu estaria na favela agora e que eu tinha que agradecer de joelho para ela. E que ela falou que ela ia me desmascarar, ia mostrar para todo mundo que eu só queria o dinheiro dela. Que triste, o que não faz sentido, exatamente. Porque... Você... Assim, gente, financeiramente era muito melhor para mim continuar tendo relações com eles. Uhum. Entende? Eles me ajudavam antes. Então, assim, por que eu ia fazer isso por dinheiro? Se era muito mais fácil eu continuar tendo relacionamento, me relacionando com eles. Sim. Entende? Assim, eu quero sair das empresas deles, entende? Eu não quero mais ter contato com eles. Ela falou para mim que era para eu cuidar da minha vida, que não era para cuidar mais da vida dela, e que ela nunca mais queria me ver. Eu falei, tudo bem, eu também não quero mais te ver. É uma loucura. E o que importa disso tudo, Carla, é que tanto faz do que ela falou pra mim ontem. Porque ninguém vai estragar isso que eu tô passando aqui agora. Não, isso é muito legal. E se tem uma coisa que eu tenho muita certeza, Carla, é que independente de qualquer coisa que ela tenha falado pra mim quando eu era criança, ou agora, sobre o fato de eu conseguir ou não conseguir algo, hoje eu tenho certeza que eu consigo. Qualquer coisa, Carla, não tem nada que eu não seja capaz de sonhar, que eu não seja capaz de realizar. E isso é a maior prova. E ela não pode falar nada sobre isso, porque eu consigo, eu consegui. Você é um vencedor. Independente de todo o esforço que ela tenha feito para que isso não acontecesse, eu consegui. E hoje, para mim, é o maior dia de vitória da minha vida. Você é um vitorioso.
você é um vitorioso, eu estou muito feliz. Eu estou louca para ver você reunido com seus irmãos, conhecendo ali seu pai. E olha que história, né? No fundo, depois de tantas coisas tristes, né? Que você teve que passar, infelizmente, você descobriu uma história que não é tão horrível como você imaginava. Seu pai também foi te procurar. Ele não teve a chance de te encontrar ali, né? Eu acho que depois a sua mãe também vai poder te explicar o que de fato aconteceu, né? E ninguém está aqui para julgar absolutamente. O mais importante é você reencontrar essa tua família, né? E assim, independente, né, dos teus pais adotivos te ajudarem ou não, você conseguiu fazer tudo isso sozinho. Você é uma inspiração para muitas outras pessoas que procuram os seus parentes biológicos, que querem saber o que aconteceu, né? Vocês têm esse direito, é um desejo e é um direito. E olha, João, parabéns, você é uma inspiração. Olha, eu fiquei muito orgulhosa de você, da tua conquista. Agradeço de coração, Carla, porque não foi fácil, sabe? E valeu a pena. E é uma pena que os teus pais adotivos não entendam o filho incrível que você é. O filho maravilhoso que você é. Você é um presente, João. Assim, e não deixa ninguém tirar isso de você, essa pessoa maravilhosa que você é. Eu estou muito feliz por você, de verdade. Olha, eu agradeço de coração, Carla. Vitória! E parabéns. Gente, olha que legal toda essa história do Genera. Eu tô encantada. Quantas famílias vão poder se reunir? Sabe que eu acho também, Carla, que não é só sobre encontrar a minha família biológica, mas é sobre me encontrar. Sua história. Entende? Eu falei para ti final de semana passada que isso tudo também fazia com que eu queria reaprender quem eu era sem aquelas pessoas, sem a minha família adotiva, saber quem eu sou com a minha história de verdade, não com a minha história de mentira. Então, me encontrar é muito bom. Eu ainda não sei exatamente quem eu sou. Provavelmente, eu vou demorar um pouco para saber, mas o que eu sei é que eu estou me tornando quem eu quero ser. E isso é muito grande. Muito grande mesmo. E teu pai é do Rio Grande do Sul, originalmente? É do Rio Grande do Sul. Então você é gaúcho também. Tem sangue gaúcho aí. Tem sangue gaúcho também. Sim. Tem. Tem sangue gaúcho. Vai poder conhecer aí a tua família biológica, né? Que coisa, que história linda, João. Que história bonita, né? E que final incrível que você trouxe para a tua história, né? É lógico que agora você ainda vai encontrar seu pai, pessoalmente, seus irmãos, mas sabe, essa angústia que estava dentro do teu coração, ela vai agora se dissipar, né? E eu tenho certeza que você vai estar inspirando muitas outras pessoas. Eu acho que assim... Eu espero que sim, Carla. Eu quero fazer a diferença. Eu falei isso várias vezes para ti. E você está fazendo. Eu quero fazer a diferença. E olha, pode contar com a gente. No que você precisar, entendeu? Para dar impulso e voz para a tua história. E que a gente consiga ajudar outras pessoas, né? A encontrarem ali as suas famílias, a conseguirem passar, né? A limpo, né? O passado, né? Porque às vezes a gente fica meio... o que será que aconteceu, né? Vem muitos sentimentos. E aí agora você está conseguindo trazer a história real. E é assim, eu quero te mandar um beijo muito grande, dizer que você é uma pessoa incrível. Manda um beijo para tua família também. Eu sei que você tem a tua família adotiva, não teu pai e tua mãe, que resolveram, né, criar aquela situação, enfim, que não faz o menor sentido, mas você conheceu outros parentes, não foi? Da tua mãe adotiva, que são pessoas maravilhosas também, que te acolheram, que foram carinhosos com você. Você só vai aumentar essa família, hein? Sua família vai ficar gigante. Para quem não tinha parente nenhum, João, agora você está cheio de parente. Sim. Você imagina? Inclusive, a família da minha mãe adotiva, obviamente, eles foram os primeiros a saber. Assim que eu descobri, eu mandei mensagem no grupo para eles, né? E o que eu falei para eles foi exatamente isso. Eu descobri quem é meu pai biológico, mas eu nunca ia querer deixar de ser parte da família deles, porque eles são pessoas incríveis. Sim. E eles me acolheram de novo, como se fosse a primeira vez. E foi muito bom. E para quem não tinha família nenhuma, hoje eu tenho uma família gigante, que nem tu disse, não só de parentes adotivos, como de
amigos, de uma comunidade gigantesca na internet, de literais milhares de pessoas que estão aí me apoiando. A quantidade de mensagem que eu recebi, Carla, é insana. Eu não consigo responder tudo. Ai, que delícia! Ai. É bizarro, assim, é muito legal. Eu estou muito feliz. E olha, em breve teremos aí um grande cirurgião também, não é? Doutor João. Isso aí. Maravilhoso. Ai, João, que história bonita, viu? Eu fico muito, muito feliz. Saiba que você tem amigos aqui, tudo que a gente puder fazer para te ajudar, ajudar as outras pessoas também. Parabéns para o Genera, que trabalho bacana que eles fizeram. Sabe, eles transformaram aí um sonho em realidade, né? O sonho de você encontrar sua família se tornou real. E assim, eu estou muito feliz por você. Você merece, viu? Você é merecedor. Obrigado por ter feito parte disso também, cara. Ah, eu fico muito feliz. Olha, você um dia vai fazer aquela festa de Natal, vai reunir toda a família, né? Sim. Vai ser aquela festa gigante, né? Um dia você vai poder contar para os seus filhos a tua história. Você vai falar, ih, minha história é muito melhor que história de ficção. Quando a pessoa fala, nossa, mas aconteceu tudo isso? Fala, aí tem mais. Espera um pouquinho que eu vou te contar mais e mais e mais história. Não é? Ô, meu querido, Sim. muito bom, viu? Parabéns. Obrigada também por dividir a sua história com a gente, com tantas pessoas. A gente em breve vai soltar aí todo o seu material e vai contar esse final maravilhoso. E quando você estiver com eles, pode fazer um vídeo chamado. Eu quero conhecer sua família. Pode Faço deixar. questão de conhecer sua família, hein? Tá pode bom? Deixar. Fique bem, João. Um beijo. Vocês também. Muito obrigado. Tchau, meu querido. Se quiserem, né, mandar um abraço, um beijo, boa sorte, todas as energias boas, aí vão ter as redes sociais aí do João, acompanhem ele. E é isso aí, gente. A gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode Ser.